Esse episódio do podcast Cinemação conta com a parceria do Topázio Cinemas. Acesse topaziocinemas.com.br e aproveite a melhor programação do interior de São Paulo. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 510, eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo o prata da casa, autor aqui do Cinemação, ilustrador, escritor, apaixonado por terror, também faz a curadoria e a direção de arte lá no Cine Fenômena, né? Seja bem-vindo, Cauê Petito! Fala pessoal, fala Rafa, valeu, muito bom estar aqui falando com vocês, valeu pelo convite. Estamos aí, e nesse filme eles falam sobre tem bastante heróis, Homem-Aranhas de outros universos. Eu senti falta do Homem-Aranha do Carreta Furacão dançando lá também. Faltou mesmo. Junto com a gente aqui temos também a redatora, jornalista, podcaster, ela que tá no perfil do Acone News, né? Fala sobre cultura pop, música, quadrinhos, livros, filmes e diversos outros assuntos. Ela busca dar voz a quem sempre quis ter espaço, um espaço só seu, né? Para compartilhar seu gosto por nerdice. Temos aqui a honra de ter a querida Carol Tomé. Oi, gente, tudo bem? A honra é minha. Obrigada por me convidar para participar. Eu tô muito animada pra falar desse filme que simplesmente virou um dos meus favoritos, né? Um dos meus queridinhos. E como, né, o Rafa já disse na introdução, com certeza é um dos assuntos que eu adoro falar. E assistindo esse filme eu nunca pensei que o Batman daria um Homem-Aranha tão bom. Porque o Miguel é basicamente o Batman do Aranhaverso. É verdade. Bom, e aí, né, nós três aqui resolvemos, né, colocar nossos smokes aqui pra receber, né, um cara que merece aí, né, toda a atenção, porque veio aqui pra fechar a mesa, o escritor, editor e jornalista, o cara que traduz e edita quadrinhos, livros, RPG, coleciona tudo sobre terror e além disso já foi editor da linha Marvel Comics da Panini, editor da Jambô, escreve pro Boca do Inferno, o grande Rogério Saladino. Opa! Obrigado, valeu pelo convite, fico muito feliz de estar aqui para bater papo sobre esse filme fantástico do Homem-Aranha através do Aranhaverso, que tá virando rapidamente uma das minhas animações favoritas da vida, se não for de todo mundo, que todo mundo que vai ver vai sentir a mesma coisa que eu, e assim, é muito bom, é muito bacana, e eu fico feliz de estar aqui para poder falar do Homem-Aranha, da animação, do cinema, que são coisas que a gente ama de paixão, e para falar que é uma das primeiras animações onde você não vai ouvir que com grandes poderes tem grandes responsabilidades. É verdade. Fora, né, Rogério, que você é um cara que já tem uma intimidade, assim, você tem uma intimidade com o Homem-Aranha pra além só do símbolo. Você é um cara que tava ali, inclusive, vendo quando que ia sair, o que ia sair, né? Então você tem outra intimidade com o Homem-Aranha, mais profunda essa relação aí. Pois é, eu trabalhei por 7 ou 8 anos, trabalhei como o editor responsável pelo título Homem-Aranha, a revista Homem-Aranha aqui no Brasil, pra Panini, e eu falo que as pessoas falam, você se sente meio pai do Homem-Aranha? Não, pai do Homem-Aranha é o Stan Lee. Eu sou aquele tio safado que leva pra tomar sorvete escondido da família. Que é o melhor tio. Que é o melhor tio, é o melhor tio. Exatamente. Cara, que demais. Ó, já deu pra perceber, né, que a gente tá bem empolgado, porque a gente vai ter essa felicidade aqui de falar sobre esse filme, que é um filme de tirar o fôlego, né, que pelo menos a mim, assim, me encantou a cada quadro, acima de tudo, assim, elevou o patamar da animação e eu acho que vai ter muita coisa pra gente falar e hoje a gente vai debater aqui sobre Homem-Aranha através do Aranhaverso, filme que estreou em junho aqui no Brasil e que tem levado muita gente pra sala de cinema e certamente a gente vai ver esse filme em alguma premiação grande aí, né, no mercado cinematográfico no ano que vem, já fica esse aviso aí. E lembre-se, né, você que já acompanha o Cinemação, que já ouviu outros episódios sobre filmes, sabe que a gente vai dar spoiler, então a gente vai falar tudo e mais um pouco sobre o filme e por isso fique aqui por sua conta e risco. Mas, além disso, acho que fica já a recomendação para você ir até o cinema assistir esse filme. Se você não viu, tem vontade de ver e tal, cara, vai lá para assistir, porque por mais que você, não ligo, vou tomar spoiler, beleza, vai tomar spoiler, mas o visual do filme, como aqui a gente é só áudio, não vai ter como
como a gente expressar tão bem o que esse filme traduz na parte visual. E é um filme para ser visto em tela grande. Então vai pro cinema, assiste o filme, que vale muito a pena. Então vamos bater um papo aqui sobre Homem-Aranha através do Aranhaverso, mas no segundo ato desse podcast. Chegava aos cinemas no dia 1º de junho de 2023 a continuação de Homem-Aranha no Aranhaverso, o filme Homem-Aranha através do Aranhaverso. Filme que teve aí um orçamento de 100 milhões de dólares e que até o momento já arrecadou mais de 221 milhões de dólares. Vale destacar, né, até por um grau comparativo, assim, que o primeiro filme custou 90 milhões, ou seja, 10 milhões a menos de dólares, né? Só que o primeiro filme arrecadou 375 milhões de dólares, ou seja, 4 vezes o valor do orçamento. Como já está previsto, né, para 2024, o terceiro filme da franquia, certamente a gente já pode dizer que esse é um dos filmes mais lucrativos aí da Columbia Pictures e da Sony Pictures Animation, né? Então, assim, os produtores ficam com um olho bem grande, né, nesse filme, porque realmente ele arrecada demais. E o filme caminha para bater os valores do primeiro filme, né? Porque só na primeira semana aí ele já arrecadou 221 milhões, então certamente vai passar os 375 do primeiro filme. Enfim, o filme é dirigido por Joaquim dos Santos, Kemp Powers e Justin Thompson. O Joaquim, ele estreia na direção do filme. Antes disso, ele já tinha feito algumas animações como Superman vs Shazam, e ele trabalhou também em algumas séries de TV como Voltron, todas as animações. O Ken Powers, ele foi co-diretor de Soul, né, aquele filme da Pixar, e agora finalmente ele assina como diretor mesmo, e antes disso ele não tinha feito nenhum outro longa. Já o Justin Thompson também faz a sua estreia na direção do filme, e antes ele não tinha dirigido nada. Então veja como é impressionante, porque a gente tem aqui uma trinca de diretores novos que não são os mesmos do primeiro filme e que acaba trazendo aí um frescor, né, uma coisa nova, né, para esse filme. E no roteiro a gente tem o Phil Lord, que esse sim, ele estava no primeiro filme, e agora no segundo filme a gente teve a adição do Christopher Miller e do Dave Callaghan. O Christopher é um cara que já está envolvido com muita série, entre elas o Chloe High, e ele também trabalhou no filme do Lego, né, o segundo. Já o Dave trabalhou em Shang-Chi, Mortal Kombat, Mulher Maravilha 1984, e ele também trabalhou no Zumbiland lá de 2019, ou seja, é um cara que já tem um pouco mais de familiaridade em filmes assim, mas nunca tinha feito uma animação. Na direção de arte, a gente tem o Dean Gordon, que trabalhou em Aladdin, a animação mesmo, lá de 1992, e também na Pequena Sereia de 1989. E aí a gente teve junto com ele o outro diretor de arte, que é o Aris Khalid, que é um cara que ficou mais focado na parte de design gráfico ali, e ele já tinha trabalhado na Miss Marvel. Na parte de efeitos visuais tem uma galera, mas não vai dar pra gente ficar falando todo mundo aqui, né? Porque é muita gente mesmo. Então, vamos ficar aqui nas menções só do David Cohen, do Ryan Dowell, do Mike Lasker, do Sina Sultani e do Connie Sung. Esses são os caras que são responsáveis por coordenar uma equipe que teve mais de 164 funcionários profissionais ali trabalhando nessa animação. Vocês têm noção? 164 profissionais. É muita gente. E finalmente, né, temos o elenco de vozes aqui, né? Então a gente tem a volta do Shane McMore como Miles Morales, né? A Hailey Steinfeld como a Gwen Stacy, o Brian Tyree Henry como o Jeff Morales, né, o pai do Morales, a Luna Lauren Velez como a Rio Morales, né, que daí é a mãe do Miles, o Jack Johnson, que não é o cantor, né, que ele faz o Peter B. Parker, o Oscar Isaac, né, que é um cara já
cara super famosa aí, fez recentemente aí a trilogia de Star Wars, e ele faz o Miguel O'Hara. Temos também a participação do Mahershala Ali, o novo Blade aí, que faz o tio Aaron. E a gente ainda pode mencionar, né, o Jack Quaid, que faz o The Boys, né, um dos mocinhos lá, que ele faz um dos Peter Parkers. O J.K. Simmons, né, que volta a fazer a voz do J. Jonah Jameson, que é o dono do jornal. Temos também o Jason Schwartzman, né, que faz o vilão, Mancha, né, que é um comediante. O Daniel Kaluuya, grande Daniel Kaluuya, né, e ele faz o Spider-Punk, né, a voz do Spider-Punk. Temos também o Karan Soni, que faz o Aranha indiano, né? É o cara que tá lá trabalhando no Deadpool. E o Andy Samberg, comediante, que também faz um dos Homens-Aranhas. Enfim, como o filme tem muito Homem-Aranha, então deu pra chamar vários atores aí diferentes, né? Pra fazer as vozes. E o Donald Glover, que ele realmente aparece, né? Em live action no filme, como o Gatuno. Bom, em Homem-Aranha, através do Aranhaverso, a gente vai conhecer um pouco mais da história da Gwen e como ela se tornou Mulher-Aranha. Além disso, a gente também vai descobrir um pouco mais dos seus traumas, suas dores, né? O que ela tá sentindo, inclusive o sentimento de falta do amigo Miles, né? E aí a Gwen tenta tocar sua vida no seu universo ali, quando ela acaba descobrindo um grupo de Homens-Aranhas que forma uma espécie de comunidade que ajuda a capturar vilões que acabam sendo jogados em universos que não são o deles. E aí a Gwen passa a capturar esses vilões junto com esse grupo, né, de Homens-Aranhas aí, e mandam esses vilões para os seus respectivos universos a fim de corrigir os erros que vêm acontecendo justamente no multiverso. Em paralelo a isso, lá no universo do Miles, ele continua sendo o Homem-Aranha do Brooklyn e ele fica tentando equilibrar a vida de herói com a de um adolescente prestes a entrar na faculdade, né? Só que um dia, após enfrentar um inimigo meio atrapalhado ali, o Miles reencontra a Gwen, que passa a investigar esse novo inimigo, que parece ter um poder de viajar entre os universos e absorvê-los. O Miles então resolve forçar sua entrada no grupo de Homens-Aranhas para tentar impedir esse novo vilão que absorva o seu próprio universo, e junto com isso, né, ele acaba descobrindo verdades nada amigáveis. Essa é a sinopse do filme. Bom, vamos começar do começo, né? Uma trinca aí de novos diretores, todos que não trabalhavam no filme anterior. E aí a pergunta que fica, né? Isso surpreende vocês? Vocês acharam que o filme veio com uma roupagem um pouco diferente do primeiro? Vocês conseguem sentir isso? Assim, eu vejo que a gente muitas vezes tem um problema de sacar aonde tem a mão do diretor, do roteiro, da produção, do visual num filme. Muitas vezes a gente dá o crédito só pro diretor ou só pro roteiro. E eu acho que, assim como o filme anterior, o primeiro, eu acho que ali o sucesso foi porque todo mundo trabalhou muito bem. O roteiro era muito bom, a produção, a direção. Um dos diretores, que é o Joaquim dos Santos, ele não é exatamente um cara novato, ele não é um cara que apareceu do nada, ele já é um cara que tem uma experiência em animação e tal. Trabalhou com Clone Wars, né? Ele já fez umas coisas, ele já trabalhou com a Lenda de Korra, já trabalhou com outras coisas da DC, inclusive, né? Então, mudou a direção e ficou não sei o quê. Você tem o escritor, o Phil Lord, que foi um dos caras que manteve muito a visão clara de como que eles queriam que fosse o filme, e o estúdio foi esperto o suficiente para manter a equipe que trabalha bem. Eu acompanho muitos autores de quadrinhos, né, nas redes sociais, porque eu sou esse tipo de nerd, e eu vi que alguns deles, como o Chris Anka, eles postaram agora, né, desenhos de produção e tal, e você vê que o desenho de produção, eles foram pegar quadrinistas para fazer desenho de produção, que foi uma outra coisa que eles fizeram no primeiro filme, que também deu muito certo, a gente sente aquilo ali. Então aquela coisa do, como é que a gente vai contar bem essa história? Vamos contar bem essa história dessa forma, vamos usar esses elementos. Você sente que teve ali um carinho, um cuidado, e que os diretores e produtores e tudo, você tem que ter uma união ali. Não teve aquela coisa que a gente vê em alguns filmes de a produção chega e fala, vai ser assim, e bota um diretor lá, e o diretor não quer, briga, muda o roteiro,
botam outro roteirista, porque você vê que ali teve um trabalho de equipe que fez o filme ficar bom, e você percebe isso como espectador final. Você pode não saber que a produção, o roteiro, você pode não saber que essas partes todas estavam trabalhando bem, mas você sente isso no produto final. Exato. Sim, não acontece aquilo de quando você percebe que visões divergentes tentam fazer um todo que muitas vezes não se encaixa, mas aqui a gente tem todo mundo alinhado, como o Rogério falou, desde os produtores, os diretores, o roteiro, enfim, tudo converge para uma visão muito coesa, onde não tem muita ponta solta, assim, não tem muita teia solta. Vou começar os trocadilhos. Mas você sabe que uma das coisas que eu senti quando eu tava assistindo o filme é que tem um momento no começo, assim, quando a gente tem aquele prelúdio que mostra a Gwen e tal, e a gente, né, vai vendo através da história dela. Quando termina a história da Gwen e daí a gente vai pro Miles, na hora eu pensei assim, eu falei, cara, eles não vão conseguir manter esse nível de atuação. Eu acho que eles pesaram bem a mão nesse começo aqui, nesses 15, 20 primeiros minutos aqui com a Gwen, pra prender a nossa expectativa, assim, mas eu acho que nesse segunda parte aqui, quando começa a falar do Miles, eles não vão conseguir manter, sabe, o ritmo de animação e tal. E aí, quando você vê que eles mantêm isso, que é isso, o estilo é esse, assim, é uma coisa tão encantadora que você fica maravilhado a cada take, assim, é incrível. Sim, eu concordo, acho que pra mim, assim, eu consigo sentir essa diferença, exatamente porque eu acho que o primeiro filme, ele trata muito, falando assim, mais de narrativa, de roteiro e tal, ele trata muito sobre o amadurecimento do Miles, e uma das coisas que eu fiquei pensando no segundo filme é se eles iam trazer a questão do amadurecimento de novo, só que, tipo, como se eles cometessem o erro, sabe, de contar novamente a mesma história. Mas não, eles não fazem isso. Eles vão pro outro lado, começando exatamente do jeito que você falou. Eles começam com a história da Gwen, então você vai tendo mais profundidade naquela personagem, você vai tendo mais profundidade na questão dela. Depois você vai tendo profundidade em outros personagens, e tudo isso dentro da narrativa do roteiro, parece que é muito bem construído, igual vocês falaram. Tem um trabalho de produção muito bem feito, de uma pessoa que não só tá fazendo uma sequência de um segundo filme, porque infelizmente a gente sabe que isso acontece quando a gente tem diferentes diretores de um primeiro filme para um segundo filme, né? Uhum. Mas não, dá pra perceber que eles têm toda uma coisa, uma linha de pensamento, uma linha de narrativa. Eles assistiram várias vezes o primeiro filme, teve várias etapas na produção, né, que fizeram com que esse filme tivesse esse resultado. Esse filme, ele é muito bonito porque ele conta uma história através de uma história, né? Uhum. Porque as animações desse filme contam uma história pra gente, as cores, principalmente no universo da Gwen, né, e a música no universo do Miles, isso foi uma coisa que eu senti uma diferença do primeiro filme pro segundo, que eu acho que a música no primeiro, ela é bem mais presente, porque a gente tá dentro do universo do Miles, e ele se relaciona muito mais com a música, enquanto as cores estão bem mais presentes no universo da Gwen, sabe? Então são todos esses detalhes que dá pra ver a diferença da primeira produção pra segunda, e é tipo uma experiência mesmo, sabe? E tem também a produção do Chris Miller e do Phil Lord, né, que já tem algumas experiências na Subversão, ou seja, que eles faziam no Anjos da Lei, ou A Grandeza, que é o filme Lego, e isso também ajuda a colar como uma teia. Não, tô brincando, gente, parei. Mas isso ajuda tá liberado pelo de teia. Então, mas isso ajuda a grudar, assim, um pouco as coisas, né? O Rogério tava falando sobre... Só uma informação que eu acho legal mesmo, que eles pegarem quadrinistas mesmos para fazer o design de produção e a arte conceitual, que é algo que acontece vez ou outra na indústria. Tem o Brian Hitch, que é um desenhista até que famoso nos quadrinhos, ele fez a arte conceitual do Star Trek. Por exemplo, eu acho legal quando eles trazem quadrinistas para a mesa para ajudarem a trazer vida aos mundos que a gente vê e tudo mais. Mas eu acho que o Chris Miller e o Phil Lord são partes essenciais dessa cola. Sim, e tem outra coisa que é inerente, né? Você trazer quadrinistas já é um negócio legal. Poxa, quem é que não lembra do Creepshow, que teve desenhos de produção do grande Brady Wrightson, que ficou fantástico. Nossa, incrível. E aí você tem uma obra, e o Aranha, através do Aranhaverso, ele tem uma coisa que é um conceito que, por muito tempo, o pessoal do cinema corria de medo, que é versões alternativas. Esse é um conceito que você tem muito antigo, muito presente nos quadrinhos, de mundos paralelos,
paralelos, versões, dimensões, versões negativas e tal. Tanto é que você tem números das terras que você vive e tal. Isso foi uma coisa que foi meio que criada pelo Alan Moore tempos atrás. E isso ficou meio que uma característica típica de quadrinhos. É comum você, nos quadrinhos, o personagem ir parar em outro mundo e ver uma versão dele, ou várias versões, ou não sei o que coisa, tem invasão, tudo. E isso era uma coisa que no cinema o pessoal tinha medo de colocar porque ficava complexo. Era muito complexo você apresentar um personagem para logo em seguida você apresentar uma versão alternativa daquele personagem. E o primeiro filme fez isso maravilhosamente bem. Você teve o Homem-Aranha de Volta para Casa, que também apresentou isso de uma forma muito boa. E aí que a porteira já estava aberta, eles resolvem voltar para as bases, que são os quadrinhos. E como é que a gente vai mostrar isso de forma legal? Usando o pessoal dos quadrinhos. Você tem desenhistas que foram consultores para o roteiro. Nós temos roteiristas e editores da Marvel que foram consultores para o filme, sabe? E isso ajuda a mostrar uma coisa que nós, fãs de quadrinhos, a gente sempre falava, é que tal quadrinho dava um bom filme, né? Tal quadrinho dava um bom filme. E aí o pessoal vai e realmente usa isso. E o Homem-Aranha, através do Aranhaverso, eu vou trocar os nomes, tá? Não, é muito parecido mesmo. E agora, né, Rogério, a gente olha o filme e fala assim, esse filme daria um bom quadro. Exato. Mas é isso que eles fazem, né? Os quadrinhos por muito tempo não, mas mais recentemente, que o sucesso do Marvel Studios tem. Na verdade, isso aconteceu mais com essa relação de replicação, de meio cíclica, onde os quadrinhos começam a emular muitas vezes para atrair o pessoal que não costuma ser leitor de quadrinho pros quadrinhos, né? Então eles começam a fazer os personagens um pouco mais parecidos com as interações que a gente vê no cinema mesmo. E é uma coisa que o quadrinho já flertava com o cinema há muito tempo. Por exemplo, vocês sabiam, e isso é uma coisa que quando eu fui saber, eu fiquei assustado, que Jack Kirby, o grande Jack Kirby, ele fez character design para 2001, sabe? Existe uma versão, e eu não tenho essa versão, infelizmente, que é uma quadrinização do filme de Alien, feita pelo Walter Simonson. Incrível esse quadrinho, inclusive. Sabe? E aí você fala, cara, são coisas em que as duas mídias estão conversando, batendo papo, e que são assim, impressionantes. Sim. E é legal ver uma grande produção, né? Um grande estúdio, enfim, uma grande produção de Hollywood. Por muito tempo, essas produções tinham um pouco de meio vergonha, né? Dos quadrinhos e tudo mais. Sempre é uma versão meio pálida do que a gente via nas obras originais. E agora, na cultura pop, a gente tá vendo bastante isso, né? O Rogério mencionou o Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, mas na cultura pop isso tem sido mais utilizado mesmo, essas várias interações dos personagens e tudo mais. Spider-Woman. Me too. Are you, Oh, this? We don't know the sex yet. My husband wants it to be a surprise. He's really corny. But so hot. will you adopt me? What? What? Guys, can we focus on the fire-breathing threat to time and space, please? Eu acho até que tem algo a mais que, assim, a gente chegou num ponto hoje que essa integração ficou tão possível também por conta da tecnologia, sabe? Porque uma das grandes questões que tinham ao redor do quadrinho e tal, e eu tô falando do meu ponto de vista, assim, de uma pessoa que não leu muitos quadrinhos e tal como vocês, assim, né? Mas é que o quadrinho, ele tinha um elemento do fantástico que muitas vezes pro cinema era, tipo, muito difícil de imaginar você conseguir criar aqueles universos, aqueles personagens e tal, com o nível de detalhamento e de ângulos e tal, que uma folha em branco e um lápis conseguiriam fazer, né? Porque ali o cara, tipo, pensava e conseguia desenhar de uma maneira que transbordava criatividade e um universo muito rico, assim. E hoje em dia a gente tem essa tecnologia tão
aflorada que quando a gente pega um filme desse pra gente ver e a gente vê que realmente eles conseguiram transportar de uma maneira tão própria, assim, tão autoral também, sabe? E eles conseguem levar o fantástico pra quem tá assistindo, eu acho que isso acabou aproximando mais. E eu até acho importante porque, por exemplo, Rick and Morty é um desenho que ele elevou também essa questão do fantástico, né? Porque ele apresentava, tipo, universos, assim, que a gente não tinha noção do que poderia ser, sabe? E é isso, assim, tipo, o desenho, a animação e tal, ela tem essa possibilidade de adentrar em mundos que o live action às vezes tem uma certa dificuldade porque ele esbarra naquela coisa do estranhamento. Se o cara não faz muito bem feito, a gente olha ali e fica falando, não tá muito legal e tal, sabe? Assim? Sim, fica uma coisa meio falsa, né, também. Como você tava falando sobre essa questão dos quadrinhos e da animação, eu acho que ela consegue passar pra gente algo que o live action não consegue, né? Porque quando a gente tem essa... Por exemplo, uma das coisas que eu mais adorei nesse filme, da parte da animação, foi a evolução do Mancha, que ele começa meio como um sketch, né? Ele não tem rosto, então ele é meio riscado. E depois, no final, quando ele termina, que parece uma animação também, tipo, uns riscos meio esdrúxulos, mas na verdade é tudo muito bem animado, eu tenho certeza que nenhum CGI ou nada conseguiria me passar essa sensação, né? Então, eu acho que a animação e também os desenhos dos quadrinhos, eles elevam a gente pra outro patamar de experiência, de visão, de arte, que ainda o live action não conseguiu, né? Óbvio que a tecnologia vem evoluindo bastante, por isso que a gente consegue hoje ter um filme desses, mas ainda assim, ou um filme como o Homem-Aranha de Volta pra Casa, né? Que tem várias coisas, ou os filmes da Marvel hoje em dia, tipo o último Guardiões da Galáxia, que tem partes de CGI que são muito bem feitas, mas ainda assim existe um estranhamento, enquanto na animação, não, é tudo mais, tipo, quando você vê todos os mundos, você fala, nossa, realmente, se não fosse animado, não daria pra fazer algo tão bonito assim, sabe? E eu acho que um paralelo que dá pra fazer com isso é justamente com o Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, que era um filme pra justamente explorar essa questão do multiverso e tal, e assim, foi super limitante, e você ainda tem umas cenas lá assim que você fica horrorizado, tipo o terceiro olho do Doutor Estranho. É muito feio. É muito estranho. Aí eu fico pego numa... Eu gosto bastante do uso, às vezes parece... Num filme do Sam Raimi, quando ele utiliza essas coisas, pra mim tem o benefício da dúvida de que isso foi intencional. E aí eu fico tipo, caramba, droga, eu gosto desse filme. Eu ia dizer exatamente isso. E assim, tem uma coisa que... Eu sou um defensor do CGI, tá? Uhum. Eu acho que quando a pessoa fala, eu não gosto do filme porque tem um monte de CG. Eu gosto. Geralmente as pessoas... Tem muita gente que reclama e fala, eu prefiro filme que não tem CG. Aí você vai ver alguns filmes que essa pessoa gosta, tem CG e ela não percebe. Exato. Sim. Vocês estão ligados que aqueles filmes que tem aquelas perseguição de carro, que os caras entram numa rua cheia de carro... Metade dos carros não estão ali. É tudo CG. Então, e sem falar que muitas vezes está entrelaçado com uma espécie de nostalgia, saudosismo, que, tipo, eu sou muito fã de efeito prático, mas eu também gosto bastante de computação gráfica e se você integrar isso bem na história, às vezes os filmes até fazem a não integração bem disso como um próprio efeito em si, né? Às vezes é pra ser desse jeito mesmo. Não acho que tem muito problema na computação gráfica também não, Rogério. E assim, tem coisas que quando a computação gráfica ela tem aquela dicotomia de que ela tá tentando fazer da forma mais realista possível um negócio que realmente não é realista. Que é impossível. E que geralmente a gente que tá assistindo não tem referência. Tipo o terceiro olho do Doutor Estranho. A gente não conhece muitas pessoas que têm um terceiro olho na testa. Então, quando a gente olha e fala, nossa, que esquisito. Eu acho que é um pouco a intenção. Eu acho que é pra ser esquisito. Eu vi gente reclamando quando fui ver o filme da Capitã Marvel, falando, mas o CG dela no espaço, dela voando no espaço, não tava bom. Eu fico pensando, qual é a referência das pessoas? Quantas pessoas envoltas em energia voando no espaço ela viu pra ter referência de que aquilo não tava bom, sabe? Fala aí, top 3 pessoas voando no espaço que você já viu, que você gosta. Não, mas eu não acho que é só isso, assim. É quando você, por exemplo, eu que puxei esse negócio do terceiro olho do Doutor Estranho. Se você pausa a cena, tem uma questão ali de prática, assim.
tipo de sombra, de luz, entendeu? Tipo, tem uma questão ali que atrapalha um pouco justamente a gente comprar aquela ideia daquela forma. E a animação, ela não tem esse estranhamento, entendeu? A animação, ela te dá a possibilidade de tudo. Então, quando você mergulha num universo da Gwen e ela, tipo, tá conversando com o pai, né, no quarto, o quarto é inteiro azul e a pele dela é rosa, e sabe, o pai tá vermelho e ela abraça o pai e borbulha cor naquele abraço, cara, isso é uma coisa tão maravilhosamente linda, assim. Tem uma coisa, em inglês chama-se suspension of disbelief. Sim, a suspensão de descrença. Normalmente, quando você vai ver um filme, quando ele é bem feito, ele logo de cara, ele te dá as regras. Fala, é assim. Ele pode não falar isso textualmente, ele não fala isso, olha, senta aí que você vai ver um filme do Jason correndo atrás de... Não, você entende as regras, né? Se o filme é bem feito, entende as regras. E quando o filme é bem feito, você compra aquelas regras e você entende isso. Exato. Sem perceber. Ele estabelece as regras do universo. Quando você vê um filme com atores, você, inconscientemente, você compra as regras de que aquilo está acontecendo no mundo real. Tá? Mesmo que tendo CGI, mesmo que tendo dinossauros ou coisas assim. Quando você entra e vai ver uma animação, a animação logo de cara ela fala, olha, você vai ver uma coisa diferente. Sim. Tá? Não é o teu mundo. Pode ser, mas pode não ser. E quando eles já começam com aquelas cores, e uma coisa legal do Homem-Aranha através do Aranhaverso é que eles colocam palhetas de cores pros universos diferentes, pros personagens diferentes. Estilos de animações pra cada universo. Literalmente, cada Homem-Aranha desenhado é um estilo de animação diferente, sabe? Eu gosto como... E a gente vê essa diferença quando o Mancha, por exemplo, vai pro universo do Venom, e a gente vê um universo que em teoria é parecido com nós, com pessoas reais, e você fica, tipo, naquela estranheza dele, sabe? Tipo, lá ele falando que ele pega o da estranheza, né? O Vale da Estranheza. E a ideia é justamente essa, é mostrar que os universos são diferentes, e a animação, ela pode dar o passo além. Ela não é só, olha, é um universo igual ao seu, mas é só mais escuro. Não tem um efeito limitante, né? E a gente então evolui, eles podem fazer aquela coisa de parece ser desenhado por lápis de cor, parece ser desenhado com manchas de guache. Por exemplo, eu me recuso a dizer que o Homem-Aranha 2099, o Miguel O'Hara, ele é vilão. Ele não é vilão. Ele é um antagonista, né? Ele é um antagonista, porque ele tem uma visão diferente do que tem que ser feito, porque ele não é exatamente um vilão. Sim. Mas eu adoro isso, porque ele é de outro universo, então a visão dele, a criação dele, a história dele é tudo diferente. Tudo diferente. Todos os Homem-Aranha são diferentes. E já puxando eu adorei o fato de que quando eu vi, quando aparece o Miguel O'Hara, que ele tira a máscara, mostra, eu virei pra minha esposa e falei, olha, eles fizeram uma versão em 3D, em CG, do desenho do Rick Leonardi, que é o desenhista que criou o Homem-Aranha 2099 junto com o Peter David, né? E ainda assim, ele também tem um pouco do John Romita Jr., que também foi um cara que desenhou o Homem-Aranha 2099. Então, sabe, aquelas coisas que ficam e mostram, ele não é o Miles, mas ele também é o Homem-Aranha, e ele não é o outro. Quer dizer, o lance de usar o estilo do desenhista é uma coisa que, por mais que você faça um casting maravilhoso, fica um pouco difícil de fazer em filme. Total. E a animação, naturalmente, ela possibilita para cenas mais expressivas, as emoções são mais intensificadas. Você vai ver um filme do Miyazaki, por exemplo, e você vê um campo de centeio e aquilo eleva a sensação que você tem no mundo real, um negócio meio louco, realmente de piração. Cozinha, né? Quando você vê um filme do Miyazaki, você vê uma comida, tipo, uma coisa simples do dia a dia que você consegue ter esse sentimento. Você vê as comidas dos filmes do Estúdio Ghibli e você fica exatamente com vontade de comer e é transportado para outro universo, mas em relação ao Aranhaverso, isso se eleva, porque o visual, ele serve também como recurso narrativo. Então, como vocês falaram, a cena da Gwen, você tem a interação dos personagens, que inclusive também o universo dela me lembra um pouco também da arte do John Romita Jr., principalmente às vezes na arte de finalização, mas você vê, que nem o Rafa falou, o cenário interagindo refletindo as emoções dos personagens. Às vezes esses recursos são utilizados para fazer uma referência, para fazer uma piada, os balões de texto, as onomatopeias, e às vezes eles são utilizados como recurso de, por exemplo, a Gwen, ela brigou com o pai dela e o espaço entre os quadrinhos da página servem para separar os dois personagens no quadro. Exato. É incrível. Mas esse lance da fidelidade, de como o filme usa visualmente e ele
traz coisas dos quadrinhos. O Rogério mencionou o criador do Aranha 2099. Você tem a personalidade deles, reflete o período que eles foram criados. Tem, por exemplo, o Homem-Aranha Escarlate, que nos quadrinhos ele foi... Escarlate, né? Eu ia falar também agora. Então, o Ben Reilly, né, que foi na saga do Clone dos quadrinhos, enfim, uma longa história, mas foi criado nos anos 90, num período onde os quadrinhos eram mais extremos, né, os anos 90, um pouco mais... ele ficava lamentando a vida. É mais sombrio, mais depressivo, mais sombrio, né? mais depressivo, Então... E além disso, tem uma piada interna, né, que o pessoal vai reparar que vai assistir, o Ben Reilly, né, quando ele aparece, né, o Aranha Escarlate, ele descreve exatamente o que ele tá fazendo, que era uma coisa que era comum nos quadrinhos dos 90. Exato. E estou me lamentando encostado. E fazendo poses, aquelas poses. Estou parado olhando para a parede. Olha para a outra parede. No final do filme, estou em posição para vigiar. E ao mesmo tempo fazendo as poses hiperdramáticas, refletindo o bem rachurado do Jim Lee. Não Jim Lee, mas é que o Jim Lee que popularizou, né? Junto com o Rob Liefeld, enfim, só que é outro patamar de artista aí, né? Mas, todo enfim. o pessoal da Image e tudo. O pessoal da Image, Não, sensacional. Isso, assim, só para eu fazer uma menção aqui, né? 2 menções, porque, assim, se a gente fosse parar, né, pra falar de cada segundo ali do filme, tem tanta coisa que dá pra falar sobre esse filme, mas 2 coisas me chamaram bastante atenção, assim. Quando a gente tem esse prelúdio da Gwen no começo, e aí são os primeiros 20 minutos de filme que a gente tem ali, que a gente conhece a história dela, quando ela entra pra esse esquadrão de Homens-Aranhas aí, né? Até ela revelar a identidade e tal, e por aí vai. Tem uma frase do Andrew Stanton, que é o cara que foi diretor do Wall-E, produziu Up, Divertidamente e tal, o cara lá da Pixar, que ele fala assim, me deixa curioso durante pelo menos os 5 primeiros minutos, assim, você precisa prender a minha atenção durante 5 minutos para que eu tenha vontade de continuar assistindo. E eu acho que toda essa parte da Gwen, esses 20 primeiros minutos, são isso, assim, você fica muito curioso para ver o que vai acontecer depois, de onde que estão vindo essa galera e tal, e toda a construção nesses 20 primeiros minutos é disso, assim, de trazendo curiosidade pra você o tempo todo, né? E aí eu conecto com uma outra frase do J.J. Abrams, né? Que ele fala também, ele fala assim que é preciso segurar informações e você ir soltando elas aos poucos até a pessoa que está assistindo conseguir entender tudo no final. E aí o filme faz isso também com maestria, desde o lettering lá, que o Rogério bem lembrou aqui pra gente, que é tipo mostrando o número da Terra que eles estão, do universo que eles estão, que isso vai mostrar, né, o erro lá na frente com o Miles. Tipo, se você prestou atenção qual que é o número da terra dele, você vai ver que ele foi pra terra errada lá na frente. E tudo isso, tipo, vai conectando. Então você tem 20 minutos, assim, de tirar o fôlego, que daí quando eles colocam uma tela preta pra fazer você mergulhar e aí ser conduzido justamente pelo Miles, você já tá tão envolvido por tudo aquilo, você já tá tão encantado com tudo que você viu, que é inevitável você não ficar vidrado olhando pra tela, entendeu? É uma coisa que a gente costuma dizer, a gente gosta de roteiro, evidentemente, né? A minha formação eu sou formado como jornalista e eu me considero escritor, porque eu já escrevi um monte de coisa, então pra mim o roteiro me chama muita atenção. Então eu sempre falo que você consegue resolver qualquer coisa, por mais absurda que seja, com uma linha de roteiro. Uma linha de roteiro você resolve tudo. E aí, esse filme, essa animação, ela não resolve tudo com uma linha, ela resolve um monte de coisa, ela te apresenta um monte de coisa com linhas de roteiro em movimento, em cenas que são tremendamente bem pensadas, bem escritas. Como você falou, os 5 primeiros minutos, ele te apresenta o conceito de que existe um grupo de Homens-Aranha que fica cuidando do universo, sem sentar pra você e falar, olha, existe um grupo de Homens-Aranhas que fica cuidando... Não, ele não tem essa explanação óbvia e chata. Ele faz de um jeito que você fala, caralho, eu quero ver mais desses caras, eu quero ver mais dessa Mulher-Aranha. Poxa, é o Homem-Aranha 2099, sabe? No começo do filme, eu saí assim, eu saí depois do filme pensando, cara, eu queria ver histórias daquele Abutre, que é amigo do Leonardo da Vinci,
que eles mencionam. Você me dá olhada na vida. Sim. Eu quero ver histórias daquele abutre, só pelo que eles mostraram ali. Nossa, aquilo é tão incrível, que aquele layout é inacreditável. Aí você fica pensando assim, cara, é verdade, né? Tem uns desenhos do Leonardo da Vinci. Pô, dava pra fazer um abutre bem legal. E assim, é só um roteiro simples. Na verdade, não é simples. Simples não tem nada. Ele é bem pensado, ele é inteligente, ele não trata o espectador como um idiota. Ele fala, olha, eu vou te contar uma história legal. Olha isso aqui que legal. Exato, eita, eu quero ver mais disso aí. E acho que pra quem vai ver o filme tem reviravoltas e elas não são forçadas, elas são inteligentes, elas são razoáveis, elas são dentro de tudo que eles se propuseram a contar e não sai do estilo que eles se propuseram, não sai do estilo e ele traz mais, né? O segredo da boa continuação, do bom filme 2 é trazer mais. Exato. Você fez um filme, uma animação e ela fez sucesso. Vamos ver o que a gente vai colocar mais. Tem mais Miles, tem mais Gwen, tem mais aranhas diferentes, tem mais universos alternativos, tem mais tramas paralelas que são legais. E tem até o Mancha. O Mancha sempre foi um personagem um tanto bobinho. É uma ressignificação do Mancha, né? É uma forma de pegar um personagem que não tinha tanta graça e dar uma história pra ele, uma graça interessante em outro cenário, né? Tipo, em outra animação. Miles! Quer se mandar daqui? Oh, Gwen! Mas peraí, rola uma equipe de elite com todos os melhores aranhas? Oh, usa o cara novo! Isso aqui é incrível! Essa aqui é a recepção. Miguel O'Hara. Tudo isso aqui foi ideia dele. O que um cara tem que fazer pra entrar na equipe aranha? Você nunca vai poder fazer parte disso. Nem me faz lembrar do Doutor Estranho, daquele nerd lá na Terra 199.999. Teve um arco de histórias do Demolidor há um tempo atrás, fizeram um run de histórias boas do Demolidor, e que o Mancha aparece de uma forma interessante, ele beira o assustador, que eles mostram o Mancha como uma criatura, uma pessoa que ficou tão alienígena do jeito dele, né, por ser aquilo que ele é, de ter os buracos e tal, ele ficou uma coisa terrivelmente assustadora, e a forma como o Demolidor enxerga o Mancha é algo assustador, e é legal você pegar esse conceito de um personagem fraco, sem graça, bobo, que inclusive, se eu não me engano, ele é dublado pelo Adam Sandberg, que é um comediante, e aí ele conseguiu dar uma profundidade, um visual e um conceito assustador e legal, e sim, ele virou um vilão ferrado. Então, até só fazendo uma correção, quem faz a voz é o Jason Schwartzman, que é um comediante. Que também é um comediante. O Andy Sandberg, ele faz justamente o Ben Reilly, né, o Homem-Aranha. O Jason Schwartzman, dava pra reconhecer bem na hora a voz dele, ele sempre faz uns tipos meio excêntricos, meio maníacos. Eu troquei os dois comediantes. Mas assim, quando a gente olha pro Mancha, e essa coisa que vocês estavam falando, e até a Carol bem colocou assim, que é uma ressignificação, veja como o roteiro, ele é precioso assim nesses detalhes, porque no momento em que a gente tem o primeiro embate, tipo Miles e o Mancha no filme, assim, a maneira como é introduzido não é uma introdução do tipo, estamos diante do grande vilão, o cara que vai, né? Caricata, né? A forma como ele é colocado. Logo super caricata. E outra, além de ser caricata, é mostrado pra gente com uma falta de importância. Ele não tem credibilidade como vilão, tanto que ele é o vilão da semana, né? E aí gera toda essa questão. Não, e no meio da batalha, o Miles começa a contar pra gente que ele é o Miles, que foi picado por uma aranha, que daí ele deixou o bigode crescer, que ele apresentou um programa de televisão, não sei o quê. Tipo, ele tá contando a vida dele pra gente, o que aconteceu durante esse período que a gente não teve contato com ele. Então, assim, ele tira a importância do Mancha só nessa introdução de quem é. E ele passa isso pra gente, porque a gente sai desse primeiro momento com essa sensação de que, esse cara em algum momento vai ser pego, é realmente só um vilão da semana, porque o próprio filme não tá dando essa importância pra ele. A cena que ele chuta a própria bunda é... Gente, sensacional. Nossa, tipo, ele não tem credibilidade alguma, que nem ele mesmo consegue fazer algo, e aí ele se manda pra dentro dele mesmo, sabe? Assim, e aí depois eu fiquei completamente apaixonada pelo vilão Mancha, tipo
assim, nesse arco em específico, porque a forma como ele termina totalmente vilanizado, falando assim, Miles, eu vou te destruir, tipo, e ele começou muito caricato e ele termina muito dramático pra mim. Foi, tipo, uma jornada, assim, incrível, tipo, de como ele tá vilão e como ele vai ser no vilão à frente, né? Porque a história faz, tipo, de pensar quem vai ser o grande vilão. Aí você fica, Miguel, não, ele é só um antagonista, provavelmente eles vão se juntar pra derrotar esse Mancha, né, que é realmente a verdadeira ameaça. E aí ele tá ficando, tipo, completamente, sabe, doido. E aí eu achei isso incrível. E eu acho muito legal, porque tem uma coisa que a gente, eu costumo brincar que nos quadrinhos, se você tem um poder, se você ganha um poder, se você é bonzinho, você não sabe usar o poder. Se você é vilão, você já sabe usar o seu poder da forma mais incrível possível. Porque você não tem limite pra fazer... Não, é a experiência. Parece que rola alguma coisa e que a gente chega e fala, porra, o cara ganhou poder e é vilão, ele sabe usar tudo. O bonzinho demora. E nesse filme, o Mancha não sabe usar no começo, ele tenta usar. E você vai vendo o desenvolvimento do, pera, eu posso fazer isso. Pera, eu posso fazer aquilo. Epa, eu posso fazer aquilo. Você vê esse desenvolvimento e como a Carol falou que ele não tem limite, ele vai desenvolvendo e fala, cara, eu posso fazer isso. E ele não fala, isso vai dar problema pra alguém, não, sabe? Ele desenvolve como vilão de uma forma orgânica, de uma forma legal, e assim, ele já tá errado lá no começo, quando ele é o Mané. Aí você vê, ele vai piorando os níveis de manesice com um poder realmente que pode destruir. Não, e essa virada é tão impressionante, porque assim, a gente parte de uma situação cômica, quase, né, ridícula, dele tropeçando, dando um chute na própria bunda e caindo pra dentro dele mesmo, que quando corta a cena e a gente vai pra dentro dele, ele fala assim, opa, calma aí, eu tô dentro de mim e aqui eu tenho acesso a todos esses universos, eu posso fazer o que eu quiser aqui. Então ele parte de uma coisa tipo ridícula e tola pra uma coisa que você olha aquilo e fala assim, caralho, o cara tem um poder inacreditável, isso que ele consegue fazer é inacreditável, é muito poderoso. E como bom vilão, em vez de ele chegar e falar, putz, eu posso fazer o que eu quiser, o que eu vou fazer? Eu vou me vingar do Homem-Aranha. Tipo, exato. Eu vou aumentar meu poder pra acabar com a vida do Homem-Aranha. Então, o fato deles atribuírem essa personalidade meio neurótica pra ele, que é algum tipo que... é meio obsessiva, né? A obsessão dele pelo Homem-Aranha. Então, você me transformou, eu te transformei. Um tipo de coisa que acho que a voz do Jason Schwartzman faz muita diferença aí, porque a gente já meio que lida ele com o tipo de personagem que ele costuma fazer, e o fato dele ser tão patético torna ele mais perigoso, sabe? O fato dele ser tão... um ser meio fraco, assim, meio xoxo, você já vê um vislumbre de que quando ele atingir um poder pleno, ele vai ser muito perigoso, né? Isso é muito bom. E é meio que isso, assim, porque daí o filme como um todo vai fazendo a gente olhar pra esse vilão dessa forma patética mesmo. Tipo, a gente que é espectador olha pro vilão e fala, que vilão bobo, ele é engraçadinho. Um vilão que chuta a própria bunda, né? Exato. E ele é bem daquele tipo, ele fala, não, vocês vão ver. Sabe? Tipo, isso deixa, tipo, meio uma coisa que não tá muito atrelada a esse personagem, mas tem umas coisas meio incel nele, assim, um tipo de personalidade que você vê que, tipo, se você der poder pra ele vai ser muito perigoso, né? Exato. Porque ele também não tem nada a perder, né? Ele fala isso, eu não tenho família, eu não tenho amigo, eu não tenho emprego, eu não tenho nada a perder. E ele quer que o Homem-Aranha perca tudo, né? Ele não tem nem identidade, né? Ele não tem rosto, exatamente. Mas nisso da dublagem, que eu falei um pouco do Jason Schwartzman, né? Eu acho que o Oscar Isaac, não sei qual foi a cópia que vocês viram, inclusive foi um pouco difícil de achar alguma cópia que não fosse dublada, esse é o único problema aqui no circuito nacional. Eu adoro animações dubladas, óbvio, a nossa dublagem é uma das melhores do mundo, mas só que nesse caso eu queria ver o filme numa versão legendada pra ver né, como é o desempenho dos atores e tal, e o Oscar Isaac tá sensacional como Aranha 2099, meu Deus do céu. Tem algumas cenas de... O sotaque dele. Que é bom eles contratarem atores latinos pra fazer os papéis designados a eles mesmos, e o Oscar Isaac, nossa, arrebenta nas cenas de intensidade, assim, tem uma sequência chave que ele tá falando a verdade pro quando eles Miles. Estão no trem, né? Que aí eles estão no trem, você vê a raiva dele, a cadência da voz, é incrível aquilo. Exato. E outra coisa, né, que aparece o Homem-Aranha indiano. Sim. Que
é dublado por um ator indiano. Sim. Aquele que participou do Deadpool, né? Não me lembro o nome dele exatamente. Isso. E assim, é sensacional, porque você te dá mais validação. Você percebe que aquilo... Olha que legal, sabe? E ainda por cima, o personagem teve um redesign legal, que você olha e você fala, respeitando o que seria a cultura indiana daquele universo, e você olha e você fala, eu assisto bastante filme de Bollywood e filme indianos. Filmes indianos e Bollywood são duas coisas diferentes. Todo Bollywood é indiano, mas nem todo indiano é Bollywood. E é muito legal você ver elementos de uma cultura colocadas de forma corretas dentro do que deveria ser a cultura indiana, né? Sim, a sátira que ele faz com comer, rezar, amar, com você descobrir do chai chai, né? Que é chá. Isso é muito legal, sabe? Sim. Eu acho muito bacana o Homem-Aranha 2099, ele era de descendência latina nos quadrinhos. E não tem coisa mais fantástica e perfeita de que colocar um ator latino pra fazer a voz do cara, sabe? E assim, vamos falar do Spider-Punk. Dá licença? Sim, tem que falar. Com licença, abram alas pro maioral, estende o tapete vermelho que ele tá chegando. Cara. E assim, pessoas que vão assistir o filme, a versão dublada com certeza deve estar boa. Eu não vi, eu vi a versão legendada. Eu vi as duas versões e as duas estão ótimas. Estão ótimas. Agora, ver o Daniel Kaluuya fazendo a voz do Spider-Punk com um sotaque britânico que você quase não entende o que ele tá falando, é sensacional. Sensacional. E depois eu acho que conforme a gente vai conhecendo e se afeiçoando o Spider-Punk, você vai entendendo mais o que ele tá falando, sabe? Assim, é como no começo ele vai, tipo, falando de um jeito que realmente o Miles não entendeu, eu também não entendi, mas no final você já tá entendendo tudo que tá falando e tá tipo, isso aí, vamos derrotar o sistema Spider-Punk. Não faço mais parte desse exército aí. Aquele espírito revolucionário, sabe? Aquilo é incrível. E com piadas bem colocadas, sabe? Tipo, que não é piadas que ele é bobinho, tipo, o que é isso? Uma metáfora para o capitalismo. Cara, é sensacional. É a piada que a piada que ela faz, ela é coesa com a personalidade do personagem, sabe? É a anti-piadinha filme da Marvel, que não é a piadinha quase metalinguística, porque tem que ter uma piada e pra audiência rir de qualquer jeito. Não, é a piada baseada na personalidade do personagem. Ele falando pra filha do Peter que ela fez cocô na frente dos poderosos. Eu gosto que ele transita, tipo, às vezes ele faz comentários que são quase paródicos, como esse da filha, mas às vezes é um negócio que é isso mesmo, sabe? É isso mesmo. Aquela... Não é exatamente uma reviravolta, mas quando o Aranha-Punk deixa a pulseira pra Gwen voltar... Sim. Faz muito sentido que o personagem dele faria isso, sabe? Então, tipo, isso quando ele fala pro Miles, por que você não constrói o seu? Ele já tá pegando... Tudo que ele pega ali no laboratório é pra construir a própria pulseira, sabe? Porque, tipo, ele já tá pensando nisso, ele já não concorda com aquilo, ele já tem essa veia anarquista, sabe? E ele fala, não se aliste sem saber que guerra você tá lutando. Então, tipo, tudo muito bem incluído. Uma das bases do movimento punk é o do it yourself. E que tá dentro do personagem. Você fala, mano, um personagem. Aliás, vamos abrir um capítulo para falar de personagens bem escritos, né? Nossa. Família do Miles, o pai da Gwen, todos os personagens que aparecem, os secundários. O próprio Mancha, né? Sabe, o próprio... Todos os personagens, sabe? O personagem que lá na Corte das Aranhas, lá onde tá todo... Os personagens que aparecem por 2 segundos, por meio segundo, eles estão bem escritos. Eles aparecem rápidos e estão bem escritos. E quando aparece o Web Slinger, que ninguém conhece, ele aparece por 2 cenas. Você olha e você fala, cara, tá legal, eu quero ver mais disso, sabe? Até o Ben Reilly, como a gente falou, com toda aquela lamentação que ele faz, até aquilo faz jus, né? Aquilo até pra pegar esse gancho, porque vocês falaram desse Homem-Aranha aí da lamentação e tal, eu não tinha conhecimento dele e tal, mas a hora que vocês explicaram fez todo sentido, né? E aí eu lembrei de cara, porque assim, o filme, nesse momento em que o Miles tá entrando nessa comunidade desses Homens-Aranhas, não sei o quê, e ele passa por esse personagem, tipo, o filme se preocupa em parar da voz pra ele, não sei o que e tal, então era uma referência. Eu não tinha essa referência, agora acabei tendo. Mas uma coisa que eu ia perguntar pra vocês é justamente sobre essa questão da construção de personagens, porque a gente tem o Aranha-Punk, a gente tem o Mancha, vocês já falaram que já existe, né, que já existia, mas assim, o próprio Aranha indiano, assim, isso vem dos quadrinhos ou a gente tá sendo também apresentado, tipo, o filme também tem essa importância de, tipo, tá apresentando também um monte de coisa nova, assim, um monte de possibilidades,
verdade também. O Aranha Indiano, ele já existia nos quadrinhos, não era exatamente um universo. Tempo atrás, quando a Marvel fez versões do Homem-Aranha, outras versões, ainda não era uma ideia de fazer um Aranha-verso, mas eram outras versões, e teve uma versão do Homem-Aranha Indiano. Foi um quadrinho que era o Homem-Aranha Indiano. Teve mangá do Homem-Aranha, que era um Homem-Aranha época feudal, do clã da Aranha, que era um ninja e tal. E teve algumas tentativas, né, que não conversavam com o universo da Marvel, o universo 616, que é o universo padrão da Marvel. Tá. O filme, ele usou essas referências, por acaso o Homem-Aranha Indiano teve um revisual, porque teve algumas coisas assim, a gente adora a Marvel, mas às vezes eles fazem umas coisinhas assim que não são tão 100%, tipo, o Homem-Aranha Indiano não foi feito por indiano, sabe? Sim, sim. Então tinha alguma coisa, depois eles foram arrumando isso. Então o filme, ele faz uma mistura sensacional de referências ao Homem-Aranha. Vai ter assim, você que é fã do Homem-Aranha, de quadrinhos, de desenho animado e dos filmes, você vai ver um monte de referência do Homem-Aranha lá, do Povo-Aranha. Você vai ter coisas novas, você vai ter coisas que saíram direto dos quadrinhos, que saíram das animações. Você teve tem várias... coisa que saiu de jogo também, né? Porque o Homem-Aranha de é um jogo, produto tá lá. multimídia, né? Então ele tem quadrinho. Também, né? Tem uma referência do Atari. Tem do Atari. Tem do desenho... Amazing Spider-Man também, que é um desenho super famoso. O Spectacular Spider-Man, o Amazing Spider-Man, tem vários ali. Poxa, tem o Spider-Bug, cara. O Spider-Bug tinha nos quadrinhos. Foi um período assustador do Homem-Aranha. Do bug, do carro dele, né? Mas, por exemplo, o Aranha Punk não existia, então. Existia. Existia. Há um tempo atrás, teve uma saga dos quadrinhos do Homem-Aranha, eu já não estava trabalhando com o Homem-Aranha, infelizmente, que era o Spider-Verse, o Aranha-Verso. Foi um arco de histórias em que vários outros abraçou-se essa ideia de que tem vários Homens-Aranhas e apareceu vários outros Homens-Aranha de vários outros lugares, incluindo o Spider-Punk. Ele aparece nesse arco, nessa minissérie, não é uma minissérie, é um arco de histórias, e aparece vários outros Homens-Aranhas e Povos-Aranhas, outros diferentes. O Spider-Punk tá no meio. Recentemente ele ganhou uma revista em quadrinhos. Ele ganhou também já. dele. Ele ganhou. Ele tem uma. Ele tem uma história em quadrinhos. E a história dele é muito legal. É muito legal. O Demolidor que aparece lá é sensacional. E outros aranhas que aparecem ali, tem muito ali que foi inventado para animação. Tá. Mas o que eu achei sensacional é, você não sabe qual é qual. E isso é muito bom, porque todos são legais. Sim, sim. Eu já tenho vontade de ver o filme de novo para ficar vendo as partes e tal. E aí você vê que o pessoal fez um filme muito bacana para ser vendido depois. Você faz o filme, você vai no cinema, você vai uma, 2 vezes se você curtiu. Sim. E aí depois você compra no seu serviço de streaming, você pede pro seu serviço de streaming. Ou se você é um colecionador compulsivo que nem eu, você vai querer ter o DVD, o Blu-ray, pra parar cenas e ficar vendo, olha, esse aqui é o fulano, esse aqui é o ciclano. E ver de novo a história. O Abutre, ele aparece num desses quadrinhos do Aranhaverso no universo steampunk. Esse Abutre do Leonardo da Vinci, né, que a gente achou bem legal. Ele aparece no universo steampunk, que é uma mulher-aranha. Acho que é May Riley o nome dela. Enfim, isso é bem legal também. Tem várias referências a esses incontáveis aranhas que acabaram surgindo nos quadrinhos também, né? Wait, hold on. There's an elite society with all the best spider people in it? Okay, so there's this lady, Jess Drew. She rides motorcycle. Oh my gosh, I'm learning so much from her. Oh yeah, I've learned a lot of stuff too. I've leveled up my whole thing. See? Oh yeah? Let's see that. Let's go. Thread the needle. Over my hips, falling on my head, but all of my feels were already clear. And if I could rewind it for you, if you could remind me of what I felt before I felt. And Miguel, the whole thing was his idea. Right. And who's Miguel? Oh, he's like a ninja, vampire, Spider-Man, but a good guy. A vampire good guy. I'd pay good money to see that. So how long ago did they invite you? It's only like a few months ago. Months is kind of a long time, isn't it? Okay, this one counts for 2. All of my feels were already dead. And if I could rewind it for you, if you could rewind it. Porque
porque eu que não tinha esse contato, né, com, tipo, pra mim, o contato que eu tive com toda essa questão do Aranhaverso, não sei o que e tal, foi justamente na animação, assim. E eu fico, assim, impressionado com essas, sabe, com a possibilidade, assim, essas possibilidades. Por isso que eu acho que é um filme que, lógico, tem que ser assistido de novo, tem que pausar, tem que ir olhando, porque tem tanta referência, e mesmo pra quem não tem essas referências, tipo, tem detalhes ali. Nessa cena toda que o Miles tá correndo lá desse local aí cheio de aranhas lá, cara, se você parar pra olhar ali, é um diferente do outro, assim, os estilos, e às vezes é tipo, um tem contorno, o outro não tem contorno, um é magrinho, o outro é gordinho, outro, sabe, é impressionante, assim, a variedade. E é nisso que o filme acerta em 100%. Ele te passa a ideia de que existem milhares de Homem-Aranhas diferentes. Não é aquela coisa do vamos mostrar um monte de versão alternativa e mostra 3. Pois é. Agora, vamos falar um pouco que eu também acho interessante a gente falar justamente da Gwen, né? A Gwen ganha nesse filme uma importância, assim, maior, né, em relação ao primeiro filme, porque no primeiro filme já existe ali, né, um interesse do Miles por ela e tudo mais, mas é algo que fica, assim, meio no ar ali e tal. E aqui a gente tá vendo que existe, né, essa paixão entre os dois ali e tal, mas ela ganha mais uma camada de importância para a vida do próprio Miles, assim. Aquele diálogo deles no alto do prédio, que eles ficam de cabeça para baixo, né, conversando, e daí ela fala, em todos os universos a Gwen fica com o Homem-Aranha. Eu achei tão legal porque ela não fala com Peter, ela fala com o Homem-Aranha, sabe? E aí o Miles, ele percebe que, pô, né, tá falando comigo. E aí ela fala, e ele sempre se dá mal e tal. E ali a gente já começa a ver o desenho um pouco do raciocínio do Miles de tipo, tudo bem, pra toda regra existe exceção. Talvez a gente não precise ser o casal que vai dar errado, né? Então ele já começa a trazer esses questionamentos ali nessa primeira conversa. E de novo, né, a gente tem esse lance do roteiro bem escrito, porque é nesses questionamentos que a gente vai entender também quando o Miles tá lá discutindo com todos os aranhas e tal, que ele questiona a estrutura, né, que foi criada ali, ele justamente faz o mesmo questionamento, tipo, tá, vocês vão ficar de braço parado? Por que a gente não tenta? Por que tem que seguir exatamente essa regra? Por que a gente não pode quebrar isso e tal? Então todo esse desenho, esse contorno parte justamente da Gwen, assim, e ela é uma personagem que a gente sente as dores dela aqui, né, principalmente no começo, lógico, porque tem esse prelúdio que vai carregar isso, vai trazer isso pra gente de uma forma muito clara, mas ao decorrer de todo o filme, ela tem uma coisa meio melancólica, assim, também, porque ela quer ficar com ele, mas ela tem medo de perder ele, daí ela não consegue se entregar também, ela quer fazer parte da comunidade, mas ao mesmo tempo ela quer voltar, ela quer ficar com o pai, mas aí, sabe, ela sente a rejeição do pai, então tem uma construção ao redor dela que traz um poder ali, né, de interação mesmo com o público, assim, que a gente vai olhando e vai entendendo ela. Aquelas cenas maravilhosas, né, quando faz aquela mescla entre a Gwen e a Mulher-Aranha, né, tipo, o reflexo na janela, essas coisas que mostram justamente essa divisão eterna que ela tá vivendo, né? Sim, e ela tem também aquele traço da personalidade do Homem-Aranha que é ele colocar o peso de todo mundo pra si, tomar responsabilidade pra si e afastar as pessoas que são importantes pra elas, né, uma das cenas do Homem-Aranha que é o de proteger quem você ama. Sim. Todos os heróis têm isso, mas particularmente no Homem-Aranha isso parece vir mais pesado, a incapacidade de ter uma vida pessoal por conta de quem eles são, né? Uhum. Sim, um detalhe legal do prelúdio é que eu assisti o filme 2 vezes, né? Porque eu fui ver dublado pra poder ver melhor a animação, depois eu fui ver legendado pra poder, tipo, absorver a atuação, né, e a dublagem dos atores que, claro, tinha um cast incrível. Mas no começo, quando a Gwen tá tocando bateria, naquela primeira cena, todas as cenas que mostram são cenas que acontecem no decorrer do
primeiro filme, quando ela tá contando a história do ele não foi o único, ele sofreu e não foi o único. Então o filme, ele vai te contando tudo que vai acontecendo ali, principalmente sobre a visão da Gwen. E eu acho que ela tem um desenvolvimento muito bom, porque, como vocês falaram, né, ela tem essa dicotomia de querer carregar o peso todo nas costas, mas também querer envolver as pessoas que ela ama, porque ela quer ter o Miles de volta na vida dele. E eu acho que é muito uma forma de trazer essa jornada do amadurecimento, né, que a gente viu no primeiro filme com o Miles, só que numa perspectiva da Gwen mesmo, né. E é isso, ela tá tentando a todo momento encontrar o lugar dela e se provar. E eu acho até que ela toma algumas decisões meio questionáveis em relação à amizade dela com o Miles, exatamente porque ela quer um lugar. Quando ela olha a Jessica Drew, ela fica tão apaixonada, ela fala, eu quero ser essa mulher que é independente, que consegue ser uma mulher-aranha, que consegue fazer aquilo, sabe? E que consegue ter filhos. Significa que ela tem família, porque uma das grandes questões pra Gwen é a família, né? O fato dela não poder contar pro pai dela. Então ela pega tudo isso e ela fala, tipo, eu preciso agarrar isso. E aí, aquela, né, como a gente vê no decorrer do filme, ela toma algumas decisões em relação ao Miles, mas no final ela volta e traz o grupo dela, porque ela quer ser aceita, mas ela percebe que no caminho ela encontrou pessoas que vão aceitar ela do jeito que ela consegue se resolver com o pai dela. Então é toda uma narrativa de aceitação e de libertação para a própria personagem que foi feito lindamente, tipo, com as cores, o fato quando ela dá o abraço final no pai dela e aí vira um branco super bonito com outras cores assim, sabe, tipo de paz. Se eu encontrei o meu lugar, eu consigo e eu não vou perder mais um amigo, é fantástico, assim, tipo, é uma jornada muito incrível. E aí a gente vê essa jornada, tipo, sem ser cansativo, sabe? Porque eu acho que a gente tem muitas mídias que contam sobre a jornada do amadurecimento e a gente não ia cair na mesma narrativa. Mas aí eles conseguem transformar isso com um roteiro muito bem escrito, né? Igual o Rogério tinha falado, que um roteiro bem escrito faz toda a diferença. E prepara ela para um terceiro filme, uma Gwen muito mais resolvida, né? Sim, uma Gwen que ensina, né? Porque eu tava vendo uns takes do primeiro filme e tem uma hora que o Peter fala, a gente ensinou muito bem o Miles. Aí ela fala, eu não ensinei nada. Porque ela também tem muito a aprender, sabe? E no final a gente vai ver que ela também vai ter que fazer sacrifício. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Sim. Infelizmente, o destino não é muito a favor das Gwen, mas eu espero que ela fique bem, que ela continue, né? Nessa jornada e, tipo, conserte também esses erros pra poder, né? Ajudar o Miles, porque ele vai estar precisando lá na Terra 42. E eu acho que vamos esperar que dê tudo bem com ela, porque ela tem título próprio, ela tem revista, ela tem bonequinho, então espero que sim, tá? Ora, a gente gosta da Spider-Gwen, tá? A gente quer mais Spider-Gwen. De novo, é isso, né? Eles acertam em desenvolver e mostrar pra gente personagens bem criados e bem feitos. Olha só, quem diria, fazer uma animação com personagens legais e com história legal dá certo. Pois é. Eu deixo um parênteses aqui dos pais do Miles, que são maravilhosos, cara. Assim, é muito legal a gente ver personagens de minorias muito bem representados numa animação. Sim. Falando a linguagem nativa, né? Sem pegar clichê, sem entrar em estereótipo, mostrando pessoas de verdade. Ali você sente que aquelas pessoas... Você chega e você fala, cara, eu quero ser amigo deles, sabe? Eu quero conhecer, a festa que eles estão dando lá, eu quero estar lá, sabe? Não, uma das coisas que mais me incomodam, como os personagens latinos são retratados na cultura pop, às vezes isso é uma característica do povo latino, sim, mas quando você retrata isso em filmes, você reduz isso a um estereótipo. Quando você não faz isso de uma forma mais correta. Da forma mais correta não, da forma mais desejável, eu acho. Que não seria... Em outra animação você poderia retratar a mãe dele com uma carga religiosa muito grande, por exemplo, sabe? E isso não é feito aqui. Eu gosto muito do personagem dela, né? da mãe dele e de como ela é aprofundada nesse filme. No primeiro filme ela ficava mais pra escanteio, era mais sobre a relação do Miles com o pai. Ainda que o pai dele nesse filme seja parte essencial do que pode se tornar a jornada do Miles no próximo filme e o destino dele, né? Do pai do Miles, eu gosto muito da relação dele com a mãe dele. Mas sabe que eu acho que tem uma outra questão
também, somando a isso, né, que é o seguinte, a gente tem uma cena belíssima, né, dele conversando com a mãe, depois que os pais conhecem a Gwen e tal, e os pais percebem que tá rolando alguma coisa ali do Miles com ela. E aí você tem aquela cena que fica só a mãe e o Miles, eles conversando, e quase que ele conta, né, quase que ele fala que ele é o Homem-Aranha e tudo mais, e ela percebe que ele tá escondendo alguma coisa, tipo, ela percebe você vê pela feição dela e tal. E aí ela faz aquele discurso lindíssimo ali, arruma ele. Eu chorei, e tal. confesso que eu chorei nas 2 vezes que eu assisti. Dublado e legendado eu chorei. Chorei umas 3 vezes com esse filme. E essas relações com os pais, assim, são lindas demais. Mas tem uma coisa pra somar nisso, que é... No primeiro filme, a gente tem quase uma questão de identidade, né? Ele tentando se entender como quem é ele. E ele busca as figuras paternas dele ali. Então, tem uma relação dele com o pai, com o tio e tal. E tudo isso vai mexer com ele ali. Aqui é um filme que vai mostrar mais da relação do Miles com os outros, né, para fora, o Miles para fora, assim, com outros. Então é quase como esse conto, essa fábula, assim, da criança que tá indo pro mundo. E a gente tem isso aqui, porque a primeira cena com os pais é discutindo o futuro dele ir pra universidade. Então é a conexão do Miles com o mundo. E aí, quando ele tá, assim, se envolvendo com outra mulher, né, tá se interessando por outra mulher e tal, aí tem essa figura da mãe, porque é a mãe, é a grande figura feminina da vida dele. E aí ela consegue ir conduzindo ele para um lugar de um cara que vai atrás do que ele quer, mas que ele precisa se respeitar, precisa respeitar os próximos e tal. Por isso que é legal esse discurso, assim, por isso que a figura dos pais acabam ficando mais fortes, né, nesse filme. Então a gente tá vendo uma evolução do personagem. Aqui a gente já tem um personagem muito mais seguro de si, já tá entendendo melhor as suas habilidades, os seus poderes e tal, só que ele ainda tem uma certa dificuldade de lidar com o de fora, né, com a parte que não tá ali dentro desse cercadinho de segurança dele ali. Eu acho também muito bonito como as palavras dela refletem nas ações dele no futuro. Tipo, quando você tá vendo o filme, que ela fala, cuida desse garotinho quando ele for um lugar importante, não deixa pessoas importantes subjugarem ele, traz ele pra isso. E é o que ele faz. Tipo, ele não deixa, ele não é intimidado pelo Miguel, ele não é intimidado pelo Peter, ele não é intimidado pela Sociedade Aranha. Ele é o Miles Morales e ele vai salvar a família dele, sabe? Isso é muito bom, e isso é uma coisa que, assim, eu senti que tava no background, no fundo da história inteira, que é, olha, todo Homem-Aranha tem que passar por isso, você não pode... Eu senti que tá muito, tanto nele, quanto na Gwen, quanto do tipo, vai acontecer isso. Não vai, eu que mando na minha vida, eu que vou fazer a minha vida, eu que vou fazer isso. Tá um pouco, isso tá presente de uma forma não explícita na história, nos personagens principais. Eu acho que eu posso estar viajando um pouco nisso, mas eu senti isso porque o filme me jogou a pensar, não, o Miles vai falar que ele vai dar um jeito pra isso não acontecer, a Gwen tá indo pra esse caminho, tem uns outros aranhas ali que olham pro Aranha 2099 e falam, puta, a gente pode fazer diferente, sabe? Eu senti um pouco isso, não sei se vocês sentiram. Não, eu senti também, eu acho que parte do que torna o Homem-Aranha é que ele sempre procura uma outra opção, sabe? Ele sempre ele faz o possível pra ninguém morra, sabe? Coisas como essa, entende? Ele nunca tenta ver a visão, ele é um herói que desde sempre, mesmo nas grandes histórias que envolvem múltiplos personagens, ele sempre foi um herói, mas como diz até nos próprios filmes da Marvel, da Marvel Studios, né? Ele é um herói o amigão da vizinhança, o herói mais solitário, o herói mais urbano, que poucas vezes, mais frequentemente, na verdade, se vê nessas histórias com outros heróis, mas ele é sempre meio que lobo solitário. Então ainda pra mim causa um pouco de estranheza, por exemplo, de ver uma sociedade aranha ao estilo Conselho dos Kangs e o Conselho dos Ricks, do Rick and Morty, assim. É meio estranho pra mim ver um herói que sempre foi tão individual, mas não individualista, né? Ele sempre foi tão solitário, ver eles se organizando, uma organização deles, né? E ver eles todos, por exemplo, o espetacular Homem-Aranha, né? Que é uma das interações do personagem,
aparecendo e falando, não, Peter, mas você tem que fazer esse sacrifício por causa do destino do mundo. Isso nunca pra mim parece algo que o Homem-Aranha, que ele obviamente, como o Rogério já disse, pode ser muitas coisas de acordo com o escritor, mas é algo que soa fora do personagem, mas é obviamente a favor da jornada do herói do Miles. Isso provavelmente na sequência vai ser tocado, assim, eu acho, porque você vê os aranhas se perdendo, você vê a Gwen se perdendo nessa noção meio deturpada do Miguel, do Homem-Aranha 2099, o Miguel, né? Ele também é muito binário, né? Ele é muito determinista, ele é tipo certo e errado, bem e mal, e eu tenho que fazer o certo. Enquanto eu acho que, eu concordo com você, o Homem-Aranha, ele é muito mais fluido, ele é muito tipo, ok, eu entendo o que existe o certo, mas o certo é eu deixar as pessoas que eu vou morrer? Acho que não, né? Então, eu acho que é isso, tipo, a sociedade, né, o Aranhaverso vai ter que lutar contra isso, contra esse fato. Assim, eu não tenho o background dos quadrinhos, né, como eu falei, então eu tô falando só puramente pelo que eu assisti nos cinemas, tá? Mas pra mim tem uma coisa aqui que fica, assim, pra mim foi latente, isso, tipo, realmente não me incomoda, porque, assim, a gente tem um momento em que o Miles, ele fala que ele tem 15 anos, então a gente tá falando de um adolescente, entendeu? E aí, pra mim, fica claro que tanto o Miles quanto a Gwen, assim, e tal, estão naquela fase da adolescência que eles são os questionadores, que estão tentando se encontrar, que acham que tudo que acontece está nas costas deles, que eles têm responsabilidade em cima de tudo e tal. Então, quando eu vejo, tipo, uma sociedade aranha, assim, é porque ali eu entendo que você tem outros aranhas que já cresceram, que estavam machucados, que estavam traumatizados e tal. E aí os caras, tem alguns deles, como o próprio Miguel, que resolveu aceitar que, é isso, a gente tem que deixar acontecer e uma tragédia acontecer, porque você vai salvar um monte de vida. E é isso. E eu já sofri suficiente pra entender isso, entendeu? Isso pra mim soa como um grande comentário à própria natureza de como os quadrinhos são publicados mensalmente, do status quo que muda, mas se reverte pro original, e a gente vê no Homem-Aranha 2099, no universo Ultimate, que é o universo que a Marvel criou nos anos 2000 para reapresentar os personagens para o novo público, que é aquilo que eles falam no filme. Isso é um evento canônico, ou seja, o Homem-Aranha sempre vai ter que ter uma morte relacionada a algum parente dele, ou algum ente querido. É a natureza cíclica desse sacrifício do herói, que ele tem que ser submetido a isso. Eu ia falar pelos editores. Rogério, você tá feliz com isso? Não tem nada com isso. Não, obviamente, os editores lá de fora, né? Os editores originais. Eu vou fazer uma anedota rapidinho aqui, gente, mas tem, por exemplo, uma história que é meio que conhecida no mundo dos quadrinhos, que foi quando o Robin morreu nos quadrinhos, e a DC, ela fez os leitores podiam ligar e falar se queriam que o personagem morresse ou não, sabe? Meio que decidir o destino do personagem. Pra mim, isso é um grande comentário, essa noção que eles trazem nesse filme, que esse é um evento canônico, que é quando alguma tragédia tem que acontecer pra definir o herói e a responsabilidade que ele vai seguir. É um comentário mesmo pra como que a gente, e os produtores, os realizadores dos filmes e quadrinhos e da cultura pop, o que eles submetem os personagens, né? E é um sacrifício que eles submetem eles. E tem aquela coisa, tem um povo que chega e fala, as histórias são sempre as mesmas, os caras se repetem, os caras não fazem novas histórias. Então, a gente está mostrando novas histórias. A gente está falando, estamos mostrando novas histórias, estamos criando novos personagens. E aí seria muito incoerente você chegar e falar, eu estou mostrando um novo Homem-Aranha, estou mostrando um novo Aranha de uma nova geração, para uma nova geração, para um novo público, e você contar a mesma história. Sim. Eu acho que é muito incoerente isso. Miles, ser Homem-Aranha é um sacrifício. Você tem que escolher entre salvar uma pessoa e salvar o mundo todo. Me manda pra casa. Não posso fazer isso. Eu posso fazer os dois. O Homem-Aranha sempre... Nem sempre. Mas e o tio Ben? Se não fosse o tio Ben, muitos de nós não estaríamos aqui. Quando eu fui assistir a primeira animação do Miles Morales, eu fiquei com o coração na mão.
Porque nos quadrinhos, a mãe do Miles morre. Tá. Ele tem uma catástrofe e a mãe... E eu fiquei assim, cara, eles estão fazendo a gente gostar da mãe do Miles, do pai do Miles. Cara. E em um determinado momento parece que o pai do Miles vai morrer. Você fala, eles vão matar o pai do Miles. Parece mesmo. E aí eles não fazem isso. E nesse segundo filme, eles não fazem isso. Sim. Se o pai do Miles ele falasse assim, não, falta um dia pra eu me aposentar, filho. A gente já sabia que ele ia morrer. Mas então, eu tô gostando. E uma das coisas que me surpreendeu de uma forma muito positiva é uma nova história. É um novo personagem. Eu tô contando uma nova saga, um novo desenvolvimento, um novo crescimento do herói. Porque assim, a gente ama o Homem-Aranha, o personagem Homem-Aranha, a gente ama o Peter Parker, mas a gente tem que lembrar que ele foi escrito há mais de 70 anos atrás. Sabe? Os quadrinhos do Peter Parker, o Peter Parker ia pra faculdade de terno e gravata. Porque era o que se esperava, eu acho, do jovem daquela época. Sabe, quantas pessoas você conhece de 17, 16 anos que vai pra faculdade com 16, 17 anos de terno e gravata? Hipsters, Rogério, os malditos hipsters. Sabe? Então, só que ele era um quadrinho e um personagem da época. Era a história que a época contava. Gente, a gente tá numa época diferente. O próprio Stan Lee chegava, e ele se orgulhava disso, que a Marvel contava história com os personagens que você abria a janela e olhava o mundo de fora, e eles podiam estar passando. Caramba. Uma brincadeira que eles faziam era que se você fosse para Nova York, você, leitor, você ia jurar que você podia ver o Homem-Aranha passando pelos prédios. Em cada esquina, né? Porque o Brooklyn, o Queens. Porque eles faziam personagens que eram reflexos da cultura, do momento, do público. O Miles Morales e especialmente as duas animações do Miles, do Homem-Aranha no Aranhaverso, elas fazem isso, elas são reflexos da nossa cultura, da gente. Sim, então, sim, o Homem-Aranha sempre foi o melhor personagem para você tornar relacionável, né? Então, mesmo quando era no Peter Parker. Então, mas aí hoje é um caminho muito legal você questionar essa coisa do ele não precisa ter uma morte, ele não precisa ter um trauma. Por quê? Porque todos os outros tiveram? Não é bem assim. Vamos umas outras alternativas. Você não está falando de multiverso, você não está falando de várias formas. Então, até a escolha do evento canônico, quase uma piada com aquele leitor, com aquela coisa do mas o cânone é esse, mas o cânone o nerd chato, né? O nerd chato. Sabe? Não são todos, sabe? A gente tem muito fã, muito leitor que está aberto a ver novas histórias, e tanto que o fato da Gwen ter um espaço muito grande nessa nova animação não é só por conta do roteiro, mas é porque os roteiristas viram que é uma personagem que falou com o público, que o público gostou, ela participa dos quadrinhos, ela tem a revista dela, ela apareceu em um monte de animação, a resposta do público é muito boa, então eles deram mais espaço para ela. Por quê? Porque fala com o público. Exato. Então, eu acho que além do visual maravilhoso, que também reflete o jovem, o público, o leitor hoje, reflete as referências, sabe? É aquilo, você entende o mundo do Miles pela música, que são músicas atuais, são músicas que você ouve. Então, você ouviria. Foda, o Miles ouviria. Mas que você tem certeza, sabe? E até a montagem, você tem cortes rápidos também, tipo uma coisa meio TikTok, assim, o negócio é rápido, é corte, é música e tal. Né? Então, rápido. Então faz todo sentido do mundo ter essa quebra do o Homem-Aranha tem que perder alguém pra ter a responsabilidade. Não, de repente... E ele já perdeu alguém, né? Ele não precisa perder de novo, né? E aí fica aparecendo aquela narrativa de toda hora, toda pessoa que cruzar o caminho do Homem-Aranha vai morrer. Eu lembro da época quando anunciaram o Tom Holland, né? E aí ele ia fazer um filme, e eu fiquei, não, gente, se matarem o Tio Ben de novo, eu não vou aguentar. Chega dessa coisa de novo, não quero mais um, sabe? E eles acabaram... nova, né? Sim, eles acabaram seguindo essa coisa não intencional do evento canônico com a morte da Tia May, né? Eles acabaram seguindo isso. E aí eu acho que a grande genialidade desse filme é ser anti o evento canônico, né? Anti a jornada obrigatória do herói, mas especificamente do Homem-Aranha e do sacrifício que ele vai ter que fazer. Vira uma crítica. Como diria o Spider-Punk, ele é contra essa coisa de canônico. Ele é contra o canônico. É isso. Exato. Eu sou contra a continuidade. Sou contra a continuidade. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Pensando aqui no último ato, né, desse filme,
eu achei muito bem montada essa última parte, quando o Miles vai pro universo errado e tal, encontra um Miles que virou gatuno, né, e tal. E como eles fazem aquela brincadeira, tipo, com a Gwen, né? A Gwen observando pela janela, você achando que eles estão no mesmo lugar, e aí ele vai te induzindo, né, mostrando que realmente eles estão em lugares diferentes. Um dos indícios é justamente a estética, assim, porque o Miles está num lugar que tem uma estética visual diferente da onde a Gwen tá, então isso já chama atenção. É uma estética meio cyberpunk, né, os vermelhos, os tons vermelhos, e é tudo tipo, olha, é isso que acontece quando um lugar não tem um Homem-Aranha, entendeu? Exato, E aí, tipo, ali você já vai percebendo, né, que eles estão em lugares opostos e tal. Quando o Miles finalmente conta pra mãe, eu sou o Homem-Aranha e tal, e ela desacredita, é porque esse Homem-Aranha nunca existiu. Então faz total sentido. Não existe Homem-Aranha nesse universo. Ela tá bom, você tá com o uniforme do seu personagem favorito e tal. Daquele negócio de Comic Con, né? Comic Con, exatamente. Então, assim, é muito legal. O que eu gosto é que eles vão trazer pra gente nesse último ato algo que eles já estavam mostrando pra gente ali no final do primeiro ato ali e tal, quando a gente tem esse reencontro, né, do Miles com a Gwen, que é justamente a conexão deles, né? E aí vou fazer só um lembrete do começo do filme, quando eles se reencontram, que nessa cena do alto, quando a Gwen fica de cabeça para baixo e ela fica olhando a paisagem ali e tal, tem um momento em que eles fazem essa brincadeira, que ela tá sentada de costas, a câmera sobe e tem uma parede entre os dois, assim, porque o Miles tá em pé olhando e ela tá sentada de cabeça para baixo. Então já tem uma brincadeira muito visual e na própria montagem do filme, induzindo a gente a entender assim, que os dois estão muito próximos, mas eles ainda estão divididos, né? A metalinguagem desse filme é espetacular, né? É espetacular. E aqui nesse final aqui, quando eles finalmente chegam e aí eles fazem essa metalinguagem de novo, né? Porque daí eles estão no mesmo local, só que em mundos diferentes, então eles já não tem mais a parede entre eles, agora tem mundos entre eles, quer dizer, eles se afastaram mais, né? Do começo do filme pra cá. Mas quando eles finalmente, tipo, chega ali, que tem aquela solução e você vai vendo que eles estão indo atrás e tal, todo esse arco final, assim, vai induzindo a gente, tem mais coisa pra acontecer. E aí entra a pergunta que eu ia fazer pra vocês, que é, vocês acham que o filme termina em um ponto ruim? Porque eu vi algumas pessoas reclamando disso, sabe? Parou no clímax, parou no momento em que vai pro embate final, não sei o que, não devia e tal. E eu realmente não senti isso, assim. Eu senti que ele deixou engatilhado e deixou a gente pronto pra ir faminto pro próximo filme, sabe? Sim, pra mim foi o desfecho perfeito, até porque ele faz uma conexão com o fato de que o Miguel fala pro Miles que o Miles é a primeira anomalia, né? Uhum. E aí ele fala do Universo 42, que já é mencionado muito no outro filme, e eu acho que a gente precisa de tempo pra entender o Universo 42, pra saber por que a aranha veio de lá, como é que ela foi feita, o que acontece nesse lugar, né? Tipo, como o Miles se choca e descobre que lá o pai dele morreu, né? Então, por que o Miles atual gatuno? Então, são tantas perguntas que eu acho que se eles tivessem, sei lá, reduzido esse arco muito pequeno pra tentar encaixar ou falar disso, não faria sentido. Então, é o cliffhanger perfeito pro próximo, porque você vai descobrir um novo universo, você vai entender como é que é um mundo que não tem Homem-Aranha. Será que o Miles é mesmo a primeira anomalia? Será que não tava certo ele ser picado ou não? E aí a gente também vai ter o arco de desenvolvimento da Gwen, a gente vai rever personagens que a gente gostou, tipo o Porco-Aranha, tipo a Penny, outros personagens que fizeram falta ao longo desse filme todo, né? Porque são tantos aranhas pra gente conhecer, então pra mim foi perfeito, assim. Eu acho que um terceiro filme foi a melhor escolha. Sim. Eu só fico feliz. Acho que o terceiro filme é inevitável, né? É inevitável e acontecer com ou sem a necessidade de ser uma história mais longa que vai ser terminada no próximo filme, mas eu só tô feliz mesmo que a gente vai ter de novo o Homem-Aranha Noir do Nicolas Cage, que é sensacional. E assim, o simples fato da pessoa estar revoltada
porque terminou e ela não tá sabendo e não sei o que, já mostra pra mim que o final tá perfeito, que o final tá ótimo, porque como a Carol falou, é um cliffhanger. Ele deixou o gancho, mas o gancho foi gigantesco, o gancho pegou você de surpresa, foi... Tem tanta coisa nesse gancho, mas tanta coisa que não dá. Foi uma reviravolta de roteiro que quando você começa a absorver a reviravolta, ponto, acabou o filme, e aí você fala, cara, então foi um final tremendamente bem sacado, bem feito, para deixar aquela pontinha de revolta de eu quero ver mais, porque aí os caras estão falando, olha, a gente mostrou as possibilidades e agora a gente vai mostrar o grande finale. Vamos pensar em como são as grandes trilogias. As grandes trilogias é assim, o primeiro filme, ele te apresenta os personagens, a história, te dá uma historinha, fecha. O segundo filme, ele expande o universo da primeira, mostra um monte de opção, não sei o que, termina em aberto, pra terceira ser o grande finale, a grande coisa. Eles fizeram exatamente isso, precisamente isso. Sabe, o final, eles fecharam no ápice da história. Aí você queria que descesse, tivesse mais meia hora de uma explicação simples. Não, corta ali e você vai ficar maluco pra ver o próximo filme. Exato, eu também acho. E gera um marketing, né? Um burburinho, porque a gente vai pro cinema ver o próximo filme, a gente quer saber o que vai acontecer, né? E vamos todo mundo pras salas. E ainda assim, analisando o público, como a gente já conhece, já sabe, eu tenho certeza que vai ter um monte de gente que vai assistir o filme, vai acabar o filme e vai ficar pensando, não, cara, eu quero ver, e vai voltar e vai ver o filme de novo. O mesmo filme, porque fala, não, eu quero ver umas coisas, e vai chegar e falar, cara, terminou assim. Ele gera essa sensação de eu quero ver de novo, eu quero ver mais. Exato. E uma coisa nesse final que me encantou muito foi como eles conseguiram fazer os dois Miles serem tão diferentes e tão parecidos ao mesmo tempo. Tipo, a animação dos dois, o uso das tranças, o uso da luz, o fato dele de um ser o Gatuno e o outro ser o Homem-Aranha. Tipo, pra mim foi muito bem colocado nesse final, sabe? Tem uma coisa de expressão, né? Você vê no olhar dele, assim, que é outro Miles, assim, que talvez justamente seja isso, né? Seja esse cliffhanger que é isso. Veja, ele tá correndo pra ele chegar no universo dele porque ele quer proteger o pai. Porque segundo essa regra, o pai dele precisa morrer para que ele atinja as expectativas necessárias. E ali, nesse mundo 42, ele vai conhecer uma versão dele com o pai morto, né? O pai morreu. E aí que tá. E o Canon? É tão dramático, né? Tão profundo ao mesmo tempo, né? Exato. Ele vai olhar o abismo. Eu gosto de uma frase que o Miles, que é o Gatuno, usa, que é: meu pai tá vivo nesse universo, e você sente aquele arrepio, um certo arrepio de temor pelo que pode acontecer no próximo filme. Plano detalhe da semana, aquele momento aqui que a gente dá dicas para vocês fazerem coisas diferentes e tal, aproveitarem mais a semana de vocês. Dessa vez vou começar com o Cauê que já é de casa, daí os convidados vão se aquecendo, né, Cauê? A gente tem que fazer essa sala para eles aqui, né? Sim, deixa todo mundo à vontade, mas não repare a bagunça. Exatamente. O que você trouxe pra gente de bom, Cauêzito? Seguindo a tradição de ser algo relacionado ao que a gente está falando, eu vou indicar justamente os quadrinhos do Homem-Aranha 2099, os quadrinhos originais do Peter David e do Rick Leonardi. Eles foram lançados em 1992, aqui saíram no Brasil na época da Abril Jovem, em formatinho, e eu acho eles interessantes porque, como o universo Ultimate, que eu mencionei brevemente aqui, que o universo Ultimate foi uma forma da Marvel reintroduzir personagens para um novo público, o universo 2099 era um pouco disso também, assim, você apresentava versões paralelas dos personagens principais, com novas origens, ainda existiam aqueles malditos eventos canônicos e esse tipo de coisa, né?
que aproximava esses heróis que a gente via no universo 2099 com aqueles do universo que a gente já conhecia, como o Rogério falou, o universo 616. E aí a gente acompanha as aventuras do Miguel O'Hara como Homem-Aranha 2099. Tem uma origem que também envolve ele ganhando poderes de aranha, mas é um pouco diferente do Peter Parker ou do Miles Morales como a gente conhece. O Aranhaverso, através do Aranhaverso, a gente vê que numa cena breve, mas o Miguel ele tem presas, né? Parece uma coisa meio de vampiro e tudo mais, mas é relacionado aos poderes que ele ganha na origem dele. Ele ganha os poderes de aranha que são baseados no poder do Peter, né? Nesse universo 2099, o Peter Parker existiu e ele tem um certo nome, e o Miguel O'Hara ganha esses poderes tentando replicar os poderes do Homem-Aranha. Obviamente isso acontece num acidente, que não é a intenção dele e tudo mais, mas são as aventuras nesse universo que se aproxima do Cyberpunk e que conta com versões 2099 dos personagens que a gente conhece. Então você tem o Abutre, tem o Duende Verde, tem o Venom, enfim, todos esses heróis que existem no universo 616, só que no universo 2099. Mais tarde eles fizeram quadrinhos como X-Men 2099, Motoqueiro Fantasma 2099. Esses quadrinhos também se cruzam, mas eu vou indicar o Homem-Aranha 2099 volume 1, lançado pela Panini Comics em 2022, que adentra o leitor nesse universo e nesse personagem, nessa série de quadrinhos de 1992, que tem o seu valor. Não, tudo que o Peter David escreve tem um certo valor também. Ele é um bom escritor, teve uma passagem memorável pelo Hulk, e Homem-Aranha 2099 é uma boa pedida, assim. É muito bom. Muito bem, tá aí. Então, lembrando vocês ouvintes, né, que tudo que a gente está indicando vai ter link aqui no post. Então, por exemplo, esse quadrinho que o Cauê trouxe aqui já vai estar lá, Homem-Aranha 2099. Você clica, vai direto para o site da Panini e aí vocês já podem adquirir o seu exemplar lá. Demais, Cauêzito. Carol, e você? O que você trouxe de bom pra gente na sua estreia aqui no Cinemação? Quero saber o que você separou pra gente. Uma leve pressão que elas... sempre. Eu indico uma coisa que as pessoas não gostam. Mas eu sei que esse podcast vai ao ar na sexta-feira, que tá acontecendo a PocCon, mas eu quero indicar ela de toda forma, porque é um evento, né, voltado para quadrinhos e para a comunidade LGBT. Então, mesmo que você não seja de São Paulo, vale a pena entrar nas redes sociais deles, porque eles também fazem lives, eles têm conteúdo o ano inteiro. Então, se você quiser saber sobre quadrinhos nacionais ou quadrinhos LGBTs, ou você quer entrar nesse meio de quadrinhos, né, porque a gente falou bastante nesse episódio, talvez você goste, eu acho que é uma boa pegada. Também, se no decorrer do ano você for escutando esse podcast ou for aqui de São Paulo quiser conhecer, também tem 2 eventos muito legais, que também são gratuitos, assim como a PocCon, que é a Perifacon, e a Butantan Gibicon. E também fica aí o convite para você procurar na sua cidade se existe algum evento de quadrinho, que normalmente eles são eventos que a gente pode conhecer mais no mercado nacional, porque no Brasil a gente tem uma produção que é muito incrível e que vale muito a pena ser conhecido. E a segunda indicação é um podcast que eu sou apaixonada, que se chama o Can Show, que ele é um podcast que eu faço participação também. E o Can Show, eles basicamente analisam anime por temporada a temporada, então eles falam de alguns animes e também falam sobre cultura pop, às vezes tem referências a quadrinhos também. Eu acho que vale bastante a pena conhecer. Sensacional, olha aí, podcast, Carol é podcasteira, então. Eu sou apaixonada, eu posso falar aqui por horas. O Rogério tava falando sobre falar muito, mas eu posso ficar aqui horas falando. Somos assim, Carol. Se a gente não coloca limite, entrega programa de 4 horas, 5 horas, é isso, né? Entendo essa dor, entendo. Demais, tá aí então. Rogério, e você? Aqui estamos todos, né, com o bloquinho na mão, porque é uma dica de Rogério Saladino, é uma regra. A Carol passou na minha frente, já deu todas as dicas que eu ia dar da PocCon nesse final de semana, né? Que eu vou estar lá com a minha esposa Germana. Ela vai estar na PocCon, nos 2 dias da PocCon, com lançamentos e coisinhas. Então apareçam lá. É um dos melhores eventos de quadrinhos que tem aqui em São Paulo. Eu já participei de vários
sabe? Como público, como dentro de empresas, como exibidor. A PocCon é um dos eventos mais legais, mais bacanas que você vai encontrar aqui em São Paulo. Apareça lá, do lado do metrô, é gratuito. Se vocês aparecerem, falem oi pra mim e pro Rogério. E pro Cauê também. Vou aparecer, vou falar oi. Eu vou fazer uma dica que sai um pouco do que a gente estava conversando aqui, porque é um jabá meio que, pessoal, na verdade. A minha esposa Germana, ela é quadrinhista. Se você não conhece, procura a Germana nas redes sociais, você vai encontrar a Germana Faz Gibi. Eu tô falando isso porque ela tem um projeto com 2 grandes quadrinistas aqui do Brasil, aqui de São Paulo especificamente, que é o Marcati e o Laudo Ferreira. Eles 3, a Germana, o Laudo e o Marcati, fazem um quadrinho chamado Menage, porque são 3 pessoas. É um quadrinho baratinho, pequenininho, e cada um faz uma história, ou mais de uma história, cada um tem 12 páginas e eles fazem o que eles quiserem naquela 12 páginas. Eles fazem financiamento coletivo para a revista sair e está no número 6. Eles abriram agora o financiamento coletivo o Catarse do número 6 do Menage. Então, vão lá, é baratinho, você vai ter 3 histórias, ou mais 3 histórias, de 3 autores completamente diferentes um do outro. Cada um, o Marcati tem um estilo escatológico, punk, esquisito, maluco. O Laudo Ferreira tem umas viagens meio filosóficas, meio alucinadas, e a Germana, minha esposa, faz uma novelinha queer. Ela faz terror e putaria, mas no Menage ela faz uma novelinha queer que ela, assim, já que tinha pouca coisa para fazer, ela resolveu fazer uma história seriada. Você vai ler o número 6, você vai conseguir entender as outras histórias e tudo mais. Então, a gente vai deixar aqui, eu vou pedir para o Rafael deixar aqui o link para o financiamento coletivo da Menage. Tem lá várias formas de você apoiar. É baratinho, chega na tua casa e você tem um quadrinho nacional excelente, de excelente qualidade, não é só porque é minha esposa. Quando a Carol falou que a gente tem no Brasil hoje excelentes histórias e quadrinistas, a gente tem uma cena de quadrinho independente espetacular, maravilhosa. Acho que é o melhor momento do quadrinho nacional desde que ele existe. Cara, sensacional. Vocês têm noção da perfeição desse casal, que um é editor, a outra é quadrinista? Sim, não, ele tava falando, eu fui no Insta dela e descobri que ela tá nos meus gibis favoritos, que é gibi de menininha, uma das histórias que tem várias histórias que eu sou completamente apaixonada sobre terror. Então, esse quadrinho é muito foda. É muito foda. Eu vou adorar conhecer vocês. E só pra constar, o Menage, se você quiser apoiar a Homenagem, o primeiro apoio, o mais baratinho, 10, que é o PDF. Se você quer revista de papel, é de R$25. Olha só que... só tem uma coisa, você tem que ser maior de 18 anos, tá? Sim, por isso favor. É importante falar. Por favor. Só pra vocês terem uma ideia, eu cheguei no Rogério, né, através da Germana. A Germana grava aqui, já gravou Cinemação com a gente. Quem quiser ouvir a doce voz da Germana aqui com a gente, tem um podcast, olha, ela gravou com a gente em 2016, quando a gente lançou um podcast falando sobre Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Ela tava aqui com a gente. Depois ela voltou aqui pra falar sobre Mulher Maravilha, né, em 2017. Enfim, Germana é das antigas. Já encontrei ela na Comic Con. Gente, pra eu fechar aqui o plano detalhe, eu vou dar o meu plano detalhe. Eu trouxe um só. É uma série que eu acabei de ver, que tá na HBO, que agora é Max, né, só Max, mas enfim, tá na HBO. E o nome da série é Amor e Morte, né, é uma série estrelada pela Elizabeth Olsen, com Jesse Plemons. Eu fiquei muito satisfeito com essa série, uma série bem envolvente, conta a história de uma dona de casa, né, pacata, que chama Candy, que do dia pra noite resolve ter um caso com um vizinho e tal, e aí essa relação entre eles sai do controle quando a mulher do seu amante é encontrada morta e todo mundo começa a suspeitar da Candy. E aí a Elizabeth Olsen nessa série tá assim um espetáculo, foge completamente daquilo que a gente viu dela fazendo, né, Feiticeira Escarlate e tal, que era um papel que ela tava fazendo com uma certa recorrência, né, foge muito assim, ela traz uma personagem com umas nuances muito profundas assim, de dúvidas, de controle e tal, então você vê aquela mulher tentando manter o controle, mas por dentro, né, ela rachando assim, numa atuação
atuação realmente impressionante, assim, da Elizabeth Olsen. A série, ela é muito bem dividida, é uma minissérie, né? Então, terminou a série, ali não vai ter segunda temporada, nem nada disso, baseada em fatos reais, então um true crime, assim, né? Só que ficcional no caso. Vale muito a pena, viu? Vale muito a pena. Quem tiver oportunidade, vai lá, procura por Amor e Morte, a série que tá na HBO, que vocês vão gostar. Episódios assim de 50 minutos mais ou menos e muito bem contado. Chegando aqui no final desse podcast Cinemação 510, batemos esse papo aqui sensacional sobre Homem-Aranha através do Aranhaverso. E eu só tenho que agradecer aqui os meus convidados que me honraram aqui, tá aqui comigo, passando horas comigo aqui, conversando sobre um filme, sobre algo que a gente gosta tanto. Então, Cauêzito, vou começar com você de novo. Muito obrigado pela sua participação. Quero que você deixe redes sociais, sites, enfim, tudo aí que o pessoal possa acompanhar seu trabalho, ver o que você tá fazendo. Deixa aí pra galera te encontrar. Opa, primeiramente valeu, Rafa, pelo convite para gravar um podcast falando sobre esse grande filme aqui com a Carol e com o Rogério. Foi muito bom bater esse papo com vocês. Eu vou indicar, como sempre, se vocês quiserem ver os meus textos, geralmente falando sobre filmes de terror e essas coisas mais, é no Cinemação mesmo, no site que está hospedado esse podcast. Às vezes eu colaboro em outros sites, tem um site lá no Bloody Disgusting sobre Homem-Coisa, filme da Marvel, inclusive meio terror, filme de monstros, meio slasher, e alguns outros sites aí, Nervos e essas coisas mais. Vou indicar também o Cine Fenômena, que é um cineclube que acontece aqui em São Paulo, no CCSP, onde a gente passa filmes estranhos, diferentes, de terror, ficção científica, enfim, todas as estranhezas que você pode imaginar, você consegue achar no Cine Fenômena com PH, igual o filme do Dario Argento, no Instagram e esse tipo de coisa. Se você quiser me seguir em redes sociais, geralmente não estou falando muito sobre filmes lá, mas é algo que eu falo em todo podcast, que eu vou começar a fazer e não começo, mas isso não é um desestímulo para você não me seguir. Cauê_Petito no Twitter e Cauê Petito no Instagram, tudo junto. Cauê com C. Eu acho que é isso. E só isso. Valeu, gente. Valeu, Rafa. Valeu, Carol. Valeu, Rogério. Valeu. Ah, e também queria falar também que é muito bom crescendo, lendo quadrinhos e essas coisas. É muito foda gravar com o Rogério Saladino, que é alguém que me acompanhou indiretamente, mesmo assim, quando você é criança, tá lendo um quadrinho, você lê tudo que você pode, não só a história que tá acontecendo, mas você lê o nome do diretor, da Panini, do editor. É um nome que foi frequente na minha formação como leitor de quadrinhos, então tá podendo aqui gravar com ele, que também é um fã de terror e tudo mais, é muito foda mesmo. Um dia eu espero escrever pro Boca, inclusive. Valeu. Olha aí, que Olha demais. Só, tô emocionado. Eu também um dia esperava escrever pro Boca. Quando falaram vem escrever, eu fiquei uau. Foda. Cara, que sensacional. É legal porque daí quando você for lá, Cauê, for na feira e tal, você vai encontrar o Rogério e você fala pro Rogério, você gravou comigo, lembra? Sobre Aranhaverso. O Rogério lembra. O Rogério é assim, lembra. Isso, lembra de mim. Aproveita enquanto eu lembro. Ainda daqui a pouco eu não sei mais nada. Então, mas é isso. Quem quiser colar no Cine Fenômena, que eu faço parte da curadoria de filmes, eu faço direção de arte do festival, é só você entrar no Instagram que você vai ver a programação dos próximos meses. Já vai ter até... A gente já tá com 2 meses pra frente com programação de filmografia do Araki, do Greg Araki. Então é isso, gente. Valeu. Sensacional, valeu, Cauêzito. Queria agradecer aqui também, Rogério, você pela participação, também uma honra ter você aqui, que bom que deu certo, né? Eu conversei lá com a Sil, lá do Boca também, Sil, vamos gravar e tal, ela falou, vamos chamar o Rogério é demais, vai adorar falar que ele amou o filme, deu super certo. Eu só tenho que agradecer sua disponibilidade aqui com a gente, e por favor também, deixa aí redes sociais, sites, como que as pessoas fazem para acompanhar seu dia a dia aí nos seus trabalhos e tal. Eu quero começar agradecendo o convite e a oportunidade de a gente vir aqui
conversar, bater papo, vocês ouvirem as groselhas que eu falo, e a gente ficar esse tempo todo falando de uma coisa que eu amo de paixão, que é quadrinhos, que é cinema, que é Homem-Aranha. A gente podia ficar aqui um tempão, mas é bom, né? Chega, né? Tá bom, né? Agradeço muito o convite. Estamos aí. Se vocês precisarem, qualquer coisa, vamos falar de terror, falar de coisa, tô aí. E pra quem quiser acompanhar as groselhas que eu falei que eu falo, né? E eu às vezes posto algumas coisas, eu também faço críticas no Boca de Filmes. Assim, as minhas redes sociais, eu estou no Instagram, no Facebook e no Twitter, e é tudo Rogério Saladino. Eu sou péssimo para inventar nome, então é Rogério Saladino. Vai ficar tudo lá é Rogério Saladino, vocês me arroba Rogério Saladino, sou eu lá mesmo, né? Nem precisei pagar o negocinho azul, tô lá, sou eu mesmo. Eu também faço resenhas no Boca do Inferno, então vocês podem acessar o Boca do Inferno, que é um dos sites mais antigos que fala de terror na internet aqui no Brasil. Ele deve ter, acho que você me lembra, acho que está fazendo 22 ou 21 anos que eles têm um trabalho de divulgar o terror no Brasil. Eu tenho a honra e a oportunidade de escrever algumas resenhas de alguns filmes muito estranhos de terror. De curiosidade, só pra vocês terem uma ideia, eu já fiz resenha de um filme chamado Sharkula, que é um tubarão Drácula, e uma versão japonesa de Evil Dead. Pra vocês terem uma ideia do nível das coisas malucas que a gente acha lá. Então, deem uma olhada, acessem o Boca do Inferno, é facinho, bocadoinferno.com.br, vocês dão uma olhada lá e dão uma fuçadinha nas resenhas lá que eu fiz. Alguma coisa vai ser interessante, ou vocês, pelo menos vocês vão dar risada do tipo, eu não acredito que esse cara assistiu isso. Tá? Sensacional. Muito obrigado, Rogério, mais uma vez. E Carol, né? Carol também fez sua estreia aqui com a gente, junto com o Rogério aqui. Então, Carol, queria também te agradecer, que demais ter você, que bom também que deu certo, que a gente conseguiu marcar, e espero que você volte aqui com mais frequência, hein, Carol? Espero que a gente possa falar sobre mais nerdices aqui, conta com a gente também, né, pra falar sobre nerdices e conversar sobre essas coisas que só nós gostamos de conversar, sabe, Carol? Eu sei, pode me chamar de tudo bem, viu? Eu queria muito agradecer ao Rogério, ao Cauê e a você, Rafa, por essa mesa incrível, tá? Fazia tempinho que eu não gravava um podcast, então eu tava com uma saudadezinha, deu um quentinho no coração, sabe? Eu gostando dessa mídia, eu tô apaixonada. Ainda mais pra falar de um filme que simplesmente, com certeza, top 10 meus favoritos da vida, assim. O Miles Morales, ele é incrível e eu tô muito feliz da gente poder estar vivendo essa jornada e acompanhar isso com ele, poder falar sobre isso, né, para as outras pessoas, para que elas também gostem, né, e como você falou, pra gente também poder conversar daquilo que às vezes a gente era zoado, gostar de quadrinho, você gosta de Marvel, Homem-Aranha? Gosto sim, a gente fala e a gente conversa sobre. Eu também produzo conteúdo pra internet, tanto no Instagram quanto no TikTok. Recentemente eu comecei a postar algumas coisas no Twitter, mas ainda tá bem no comecinho. É tudo Acone News, com K, então se escreve AKONINEWS, Acone News. São vídeos diários e lá eu falo sobre livros, séries, filmes, quadrinhos, K-pop, cultura pop. Eu também tenho um site onde eu publico os meus textos e também fica meu portfólio para quem quiser conferir meu projeto antigo, uma das páginas que eu falava sobre livros. Tudo isso tá no meu site, que é bem simples, é caroltomé.com.br, então é só o meu nome mesmo, aí é fácil de acessar. E, novamente, muito obrigada e eu espero voltar sim, pode me chamar, que eu venho. E pra falar de terror, eu não falo muito, mas eu posso trazer meu irmão, que manja muito, também é podcaster, então ele me cobre nessa. Tá bom, beleza, tá, é justo, tá ótimo. Muito obrigado, Carol, mais uma vez. E é isso, gente, se você gostou, né, do nosso trabalho aqui, quer mandar seu palpite também, né, pra gente aqui sobre o que você achou desse novo filme do Homem-Aranha, manda seu comentário aí através das nossas redes sociais, né, sempre procurando por Cinemação, sem o cedilha, sem o tio, né, Cinemacal. Você procura, a gente lá, vai estar lá, você pode mandar por qualquer rede social ou também pelo e-mail, né, contato@cinemação.com. Quer continuar acompanhando o nosso trabalho, né, em tempo real? Lembre-se de nos seguir no Spotify, assinar na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e favoritar no Deezer, assim você garante que vai receber os episódios assim que eles saírem, então você não vai perder absolutamente nada. É importante fazer isso, porque daí saiu o episódio, você já recebe uma notificação ali, já baixa e pode ouvir.
E se puder, contribua com o nosso canal aqui, tornando-se um apoiador. Através do valor de um cafezinho, você já ajuda a gente aqui. O link para se tornar um apoiador, receber presentes aí no final do ano, vai estar aqui no post desse podcast. O podcast Cinemação 510 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.